Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 381, Ondas de Choque de Poder. Naoki ficou momentaneamente atordoado. Se ele não conhecesse os perfis dos líderes de ginásio de antemão, ele poderia ter confundido Grusha com uma garota. Ao lado dele, a irmã Indeedee tinha uma expressão de surpresa semelhante. Ela puxou a manga de Naoki e sussurrou em sua própria língua. Ai ai, esse humano é realmente um menino? Embora Naoki não tivesse consumido nenhuma semente tradutora recentemente, ele de alguma forma entendeu o que Indeedee queria dizer. Provavelmente porque ele já havia explicado a identidade e o gênero de Grusha para ela. A julgar pelo pânico que ela sentiu antes, Naoki pôde imaginar que Indeedee ficou completamente chocado com o contraste entre a aparência de Grusha e seu gênero real. Naoki se recompôs e deu um passo à frente para cumprimentar o hóspede. Olá, senhor Grusha. Sou Naoki, o dono deste rancho. O chefe já me informou sobre o seu julgamento. Grusha assentiu educadamente, mas permaneceu em silêncio. Ele não era de conversa fiada, e sua natureza reservada tornava o ambiente um pouco constrangedor. Por um momento, Naoki não teve certeza de como continuar a conversa. Ele vasculhou a mente, relembrando o que sabia sobre Grusha. Se a memória não lhe falhava, Grusha fora um praticante de salboard mundialmente famoso, conhecido por sua personalidade vibrante e apaixonada. No entanto, uma lesão devastadora o forçara a se aposentar e, desde então, seu comportamento animado parecia ter congelado. Assim como o dos Pokémon do tipo gelo que ele treinava. Agora ele era conhecido por ser tão quieto e sereno quanto um campo coberto de neve fresca. Determinado a aliviar a tensão, Naoki decidiu apresentar a Grusha os testes disponíveis no rancho. Mas antes que pudesse falar, outra voz soou. Olá, olá. Tem alguém aqui? O chamado energético veio de trás deles. Naoki e Grusha se viraram e viram uma jovem correndo em sua direção. Ela usava uma camisa bege de mangas curtas com o emblema de um raio, e sua energia brilhante e borbulhante era impossível de ignorar. A expressão normalmente estoica de Grusha brilhou de surpresa, enquanto os olhos de Naoki se arregalaram em reconhecimento. Quais são as chances? Pensou Naoki. Eu estava pensando na Iono ontem, e aqui está ela. Sua aparição repentina foi quase como se um treinador selvagem estivesse emboscando você em um pedaço de grama alta, inesperado e um pouco assustador. Iono! Grusha! Exclamou Iono, igualmente surpreso. Você também está aqui para os testes? Que coincidência! Grusha assentiu levemente com um tom calmo. O ginásio da Montanha Glaciada estará fechado pelos próximos dias. Decidi aproveitar o tempo. Entendo. A atenção de Iono se voltou para Naoki. Ela acenou entusiasmada. Bom dia, Naoki. Desculpe por interromper de novo. Naoki riu baixinho. De jeito nenhum. Na verdade, chegou na hora certa. Grusha acabou de chegar e eu estava prestes a apresentá-lo aos testes do rancho. Vocês dois podem participar. Grusha assentiu educadamente. Obrigada. Isso seria útil. Iono sorriu. É melhor tomar cuidado, Grusha. Eu passei por momentos difíceis da última vez que vim aqui. Essas provas não são tão fáceis quanto parecem. Ao ouvir isso, Grusha ergueu uma sobrancelha. Parecia curioso sobre a experiência de Iono, mas permaneceu em silêncio, guardando seus pensamentos para si. Naoki se virou para a irmã Indeedee e disse, você poderia preparar um pouco de chá para nossos convidados? Ai ai. Indeedee respondeu alegremente, correndo de volta para casa. Naoki começou a guiar Grusha e Iono pelo rancho. Até agora temos 4 provas principais disponíveis. A prova da grama verde, a prova do relâmpago, a prova da tempestade e a prova da dupla ancestral. Ele deixou de fora o julgamento do metrônomo, pois era mais um evento inovador e aberto apenas para Pokémon que conheciam o movimento metrônomo. Para o teste de grama verde, explicou Naoki, os desafiantes enfrentam meus 3 Gogoat. Ele gesticulou em direção ao trio de Pokémon do tipo planta pastando pacificamente em um pedaço de grama exuberante. O olhar de Grusha se voltou para o Gogoat, sua mente já analisando a situação. Tipos planta eram fracos contra tipos gelo, nos quais ele se especializava. No entanto, derrotá-los em condições tão favoráveis não o desafiaria de verdade. Se tivesse escolha, Grusha preferia treinar sob a adversidade, testando-se contra todas as probabilidades para se tornar mais forte. Com esse pensamento, ele silenciosamente descartou a prova da grama verde como seu primeiro desafio. Iono pareceu ter captado os pensamentos de Grusha. Ela riu e disse, esses Gogoats não são os típicos. Até o chefe tem dificuldade em lidar com eles, sabia? Naoki. Ao ouvir isso, Grusha ficou momentaneamente atordoado. Ocorreu-lhe que aqueles 3 Gogoat poderiam ser Pokémon de nível campeão. Às vezes, vantagens de tipo não eram tudo, um erro da parte dele. Entendo, disse Grusha, assentindo pensativamente. Naoki continuou andando, embora tenha notado que algo estava faltando. Sem ver Palmot, ele gritou na direção do galinheiro. No momento seguinte, Palmot voou em direção a eles. Naoki sorriu. O próximo teste que quero apresentar é o teste relâmpago, liderado por Palmot. Palmot pairou na frente de Naoki, inclinando a cabeça curiosamente. Palmot, este convidado está aqui para desafiar os desafios do rancho, explicou Naoki. Ao ouvir isso, uma centelha de excitação surgiu nos olhos de Palmot. Ele imediatamente flexionou seus bracinhos para exibir sua força. Palmot, Palmot, Grusha piscou surpreso, sua boca se abriu levemente enquanto ele olhava para Palmot pairando. Um Palmot voador? O que diabos estava acontecendo? E aquilo era um martelo na pata dele? Era a arma do Palmot? Seria mesmo um Palmot normal? Certamente que não. 1000 perguntas giravam na mente de Grusha antes que ele finalmente expressasse uma. Como? Como esse Palmot voa?
Claro, ele usa levitação eletromagnética semelhante ao Magnemite, respondeu Naoki suavemente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele manipula campos eletromagnéticos por meio de treinamento especializado em indução elétrica. Pokémon do tipo elétrico controlam a eletricidade inerentemente, e Palmot passou por um extenso treinamento direcionado. Grusha, Iono interrompeu com os olhos brilhando de determinação. Perdi para Palmot da última vez, mas desta vez treinei muito minha equipe e com certeza vou vencer. Naoki. Ela nem sabe que Palmot adquiriu o poder do rei. Naoki, decidindo seguir em frente, apresentou o próximo desafio. O próximo desafio é o desafio da tempestade, liderado por Dragonite. Os desafiantes devem enfrentar condições climáticas especiais como tempestades e derrotar Dragonite em batalha. Ao ouvir isso, Grusha assentiu, seu rosto se compôs enquanto absorvia a explicação. Naoki sorriu e voltou sua atenção para Koraidon e Fluttermané. Finalmente quero apresentar a prova definitiva do rancho, a batalha de duplas ancestrais. Ele continuou com um tom cada vez mais sério. Nesta prova, os desafiantes devem enfrentar ataques simultâneos de 2 Pokémon. É a prova mais difícil que o rancho oferece e é reservada para treinadores que alcançaram o nível campeão. Ao ouvir isso, Grusha e Iono pararam, suas expressões demonstrando claro espanto. Só treinadores de nível campeão? Os olhos de Iono brilharam de entusiasmo. Parece intenso. Grusha ficou igualmente surpreso ao olhar para os 2 Pokémon desconhecidos parados à sua frente. Não era de se admirar que o chefe os tivesse enviado a este rancho isolado para passar pelos testes. O poder absoluto que emanava daqueles Pokémon era extraordinário. O que mais surpreendeu Grusha foi que um treinador tão formidável de nível campeão escolheu viver recluso em um lugar como esse. Já decidiu? Qual prova você quer desafiar? Perguntou Naoki, quebrando o silêncio. Grusha mergulhou em profunda reflexão. Ao mesmo tempo, Iono levantou a mão, ansiosa. O teste do relâmpago. Hehe, desta vez com certeza passaremos. Isso não é garantido, respondeu Naoki com um sorriso brincalhão, gesticulando para que Palmot seguisse até o campo de batalha. Grusha, ainda indeciso, decidiu observar o julgamento relâmpago de fora. No campo de batalha, Naoki se absteve de dar qualquer comando, deixando o palco inteiramente para Palmot mostrar suas habilidades. Na extremidade oposta do campo, Iono permanecia confiante. Com um movimento de pulso, ela lançou uma Pokébola vermelha e branca. Um clarão de luz branca revelou um Vatreu, cujas asas fascavam com eletricidade enquanto pairava no ar. A irmã Indédei soprou o apito em sua mão, sinalizando o início da batalha. Iono não perdeu tempo preparando o cenário. Vento de cauda, gritou ela. O Vatreu batia suas asas furiosamente, criando rajadas poderosas de vento que avançavam pelo campo de batalha, dando-lhe uma vantagem de velocidade. Palmot avançou, brandindo seu pequeno martelo em direção ao Vatreu. Mas o Pokémon do tipo voador reagiu rapidamente, provocando uma tempestade que uivava pelo campo. As fortes rajadas de vento, como lâminas invisíveis, cortavam o ar e detinham o avanço de Palmot. Percebendo uma brecha, Iono deu seu próximo comando. Descarga. Ao ouvir sua voz, uma onda de eletricidade irrompeu do corpo de Vatreu. Sua habilidade de poder eólico foi ativada, amplificando a energia liberada na tempestade eletrificada. Raios amarelos crepitavam intensamente, irradiando-se da forma de Vatreu. A figura de Palmot foi engolida pela descarga, e o relâmpago crepitante a obscureceu de vista. Iono se virou para Naoki com um sorriso triunfante. Hehehe, viu só? Essa é a minha verdadeira habilidade em ação. Naoki ergueu uma sobrancelha. Se distrair durante uma batalha não é um bom hábito, disse ele calmamente. Grusha, que observava a partida atentamente, estreitou os olhos. Algo parecia estranho. Não, isso não estava certo. O Palmot não estava sendo dominado pela eletricidade, ele a estava absorvendo. De volta ao campo de batalha, as intensas correntes elétricas pareciam fluir de forma normal em direção a Palmot. Os raios eram atraídos para seu pequeno martelo e seu corpo, como se estivessem sendo consumidos. A tempestade de energia começou a diminuir, revelando Palmot ileso. Seus olhos brilhavam com uma luz azul sinistra, carregada de poder bruto. O corpo de Palmot brilhou repentinamente com uma luz intensa. Num instante, um capacete dourado e uma armadura combinando se materializaram ao seu redor, como se tivessem sido invocados do nada. Iono congelou em choque. O que é isso? A expressão de Grusha refletia sua surpresa. Seu comportamento normalmente calmo estava abalado. Agora transformado no rei dos martelos, Palmot ergueu seu martelo bem alto. A arma, antes pequena, cresceu exponencialmente, com um aumento visível a olho nu. Com o enorme martelo agora em suas mãos, Palmot avançou, brandindo com uma força incrível. O tamanho do martelo não deixava espaço para fuga, e Vatreu foi atingido de frente, caindo no chão com os olhos em espiral. O Pokémon elétrico, voador, foi nocauteado com um único e decisivo golpe. Eu perdi de novo, murmurou Iono, com os ombros caídos em desespero. Seus 2 companheiros Magnemites, sentindo o humor da treinadora, começaram a girar erraticamente no ar, seus movimentos desorganizados refletindo a decepção dela. O brilho dourado ao redor de Palmot desapareceu e ele voltou à sua forma normal. Naoki se aproximou do Vatreu caído, alimentando-o gentilmente com leite Gogoat. Depois de alguns goles, o Pokémon se mexeu e recuperou a consciência. Palmot flutuou para mais perto, parecendo um tanto envergonhado. A onda avassaladora de eletricidade anterior o havia impelido a liberar instintivamente o poder do rei. Ele não pretendia usar uma força tão avassaladora, simplesmente não conseguia se controlar naquele momento. Ao ver que Vatreu estava se recuperando, Palmot soltou um suspiro de alívio. Naoki se virou para olhar para Iono, que ainda parecia desanimada. No entanto, sua melancolia não durou muito. Com um aceno de cabeça determinado, ela se recuperou e recuperou sua energia característica. Um sorriso radiante se espalhou por seu rosto enquanto ela se virava para Naoki.
Da próxima vez, com certeza vou ganhar, ela declarou com a voz cheia de determinação. Sob a cálida luz do sol, seu sorriso irradiava pura vitalidade e otimismo. Naoki se viu momentaneamente atordoado por sua energia. Não era apenas seu entusiasmo que se destacava, sua capacidade de inspirar e elevar aqueles ao seu redor era inconfundível. A personalidade alegre de Iono a tornava a anfitriã perfeita da Liga Pokémon. Ela tinha uma energia contagiante que fazia qualquer um sorrir, uma qualidade que trazia aconchego a todos que encontrava. Seu espírito vibrante e suas interações animadas durante os desafios de ginásio e transmissões alegravam treinadores e Pokémon, tornando-a uma figura querida na região de Paldea. Enquanto Naoki refletia sobre o charme de Iono, Grusha se aproximou, seu rosto era uma mistura de curiosidade e admiração. O olhar do líder de ginásio do tipo gelo se voltou para Palmot, e sua expressão revelava sua descrença. Naoki, o que foi isso agora? Perguntou ele com a voz firme, mas carregada de inquietação. Naoki olhou para Palmot e depois para Grusha. Após um momento de reflexão, respondeu, bem, para simplificar, esse poder não é inteiramente de Palmot. Tanto Grusha quanto Iono piscaram, sua confusão era evidente. O que você quer dizer? Diante da situação, Naoki explicou com um tom calmo, mas sincero. Esse é o poder do Calyrex. Iono, que já havia visitado o rancho antes, assentiu em compreensão. Ela já havia encontrado Calyrex e estava familiarizada com sua existência. Naoki então voltou sua atenção para Grusha, seu novo público. Ele se aprofundou na lenda do Rei das Colheitas Abundantes, descrevendo em detalhes os feitos milagrosos atribuídos a esse Pokémon reverenciado. Ao concluir sua explicação, Naoki acrescentou. A coragem interior de Palmot e seu espírito heróico de querer ajudar outros Pokémon chamaram a atenção de Calyrex. Em reconhecimento, ele concedeu a Palmot um poder especial que o tornou mais forte. Calyrex, murmurou Grusha com a expressão gélida momentaneamente suavizada pela curiosidade. Sinto como se já tivesse ouvido falar disso em algum lugar. Iono, sempre entusiasmado, acrescentou. Claro, a lenda do Rei das Colheitas Abundantes já foi exibida na TV. Ele ajudou a restaurar uma montanha ao seu estado original. Não é incrível? Ao ouvir suas palavras, a memória de Grusha reacendeu, e ele se lembrou de ter ouvido falar do Pokémon mítico. Seu olhar se voltou para Palmot, com uma expressão que misturava espanto e descrença. Não acredito que coisas assim realmente existam neste mundo. Naoki sorriu com conhecimento de causa. Então, você já tomou sua decisão? Qual prova você gostaria de fazer? Grusha encarou Naoki com determinação renovada. Quero enfrentar o seu Gogoat na prova da grama verde. Gostaria de ver pessoalmente a força de um Gogoat campeão. A decisão surpreendeu Naoki. Ele presumiu que Grusha poderia preferir desafiar Palmot ou Dragonite, dada sua experiência com Pokémon do tipo gelo. Muito bem, disse Naoki com um aceno de cabeça, levantando a mão para chamar os Gogoats. 3 Gogoats apareceram, 2 se posicionando atrás de Naoki enquanto o terceiro avançou confiantemente, sua aura poderosa irradiando pelo campo. Num instante, uma onda de energia da grama irrompeu do Gogoat líder, transformando o campo de batalha. Em instantes, um prado verdejante de grama verdejante real e ilusória cobriu a área. As folhas de grama balançavam suavemente em uma brisa invisível, criando uma atmosfera quase etérea. A expressão de Grusha ficou séria. Terreno gramado, murmurou ele baixinho. Liberar uma quantidade tão grande de energia em um instante. Este não era um Pokémon comum. Perto dali, Iono estava ao lado de seu Vatreu, observando a cena com olhos brilhantes e ansiosos. Incapaz de conter a excitação, ela começou a imitar um comentarista de batalha Pokémon. E agora, entrando na arena, temos Grusha, líder de ginásio do ginásio da Montanha Glaciada, enfrentando Naoki, o extraordinário fazendeiro. Quem vencerá este emocionante confronto? Hehe, vamos descobrir enquanto a batalha começa. Capítulo 382. Um lar quente para um coração gelado. Olhando para o terreno gramado brilhante à sua frente, Grusha lentamente pegou uma Pokébola em sua cintura. Ao apertar o botão, a esfera vermelha e branca, inicialmente do tamanho de uma bolinha de gude, expandiu-se até seu tamanho máximo. Com um movimento brusco, ele o lançou para o ar. Um feixe de luz branca irrompeu, revelando um Pokémon enorme e musculoso com um corpo robusto. Sua presença era imponente, e sua aura gélida preenchia o campo de batalha. Era Setitan, um Pokémon do tipo gelo que prosperava em montanhas nevadas. A batalha começou com Naoki e Grusha se encarando, seus Pokémon prontos para o confronto. Setitan, use o girador de gelo, ordenou Grusha, com a voz calma, porém assertiva. O corpo maciço de Setitan começou a girar rapidamente, com uma fina camada de gelo cobrindo sua pele enquanto ele avançava. O movimento giratório criou um vórtice de energia gelada, que começou a rasgar o vibrante terreno gramado, deixando manchas congeladas em seu rastro. Naoki observou a estratégia de Grusha e deu um sorriso irônico. Tentando destruir o terreno? Calma. Ele ergueu a voz, dando comando. Gogoat, use chicote de vinha. Com um grito de determinação, Gogoat lançou 2 videiras grossas e serpentinas de seu corpo. As videiras se lançaram com uma força incrível, interceptando Setitan em pleno giro. O impacto foi tão forte que Setitan cambaleou, girando incontrolavelmente no mesmo lugar como um peão. Os olhos de Grusha se arregalaram em descrença. Isso é chicote de videira? Não. Como pode ser tão forte? E essa espessura? Essas videiras são enormes. Mas seu choque aumentou ainda mais ao notar outro fenômeno surpreendente. O terreno gramado, parcialmente destruído pelo girador de gelo, começou a se regenerar. As áreas congeladas derreteram e a grama verdejante brotou novamente, cobrindo o campo de batalha mais uma vez. O que está acontecendo? Exclamou Grusha com sua postura normalmente estoica vacilando.
Como o terreno está se recuperando tão rápido? Enquanto isso, Setitan, ainda se recuperando do chicote de vinha, começou a desacelerar seu giro errático. Seus olhos giravam, imitando um estado de hipnose antes de cair no chão com um baque alto. Aguente firme, gritou Grusha com as sobrancelhas franzidas de preocupação. Mas algo mais chamou sua atenção. Setitan não havia sido curado pelo terreno gramado, o que deveria ter restaurado um pouco de sua energia. Antes que Grusha pudesse expressar sua confusão, Naoki deu outro comando. Gogoat, use seu golpe característico. Gogoat se preparou com um brilho feroz nos olhos. Inclinou-se para frente, uma energia verde rodopiando e se fundindo em uma enorme e brilhante folha de grama que se estendia de sua boca como uma espada. A energia crepitava com força bruta enquanto Gogoat se preparava para atacar. As pupilas de Grusha dilataram-se enquanto ele processava a cena à sua frente. Num movimento rápido e elegante, Gogoat avançou sua lâmina brilhante cortando o ar. O ataque atingiu Setitan com precisão milimétrica, atingindo um ponto vital. O Pokémon do tipo gelo soltou um grito de dor antes de silenciar, e seu corpo enorme desabou no campo de batalha. Gogoat derrapou até parar a poucos metros de distância, com uma postura confiante e equilibrada. Sua expressão irradiava força e compostura, como se soubesse que a vitória estava garantida. Setitan ficou inconsciente, incapaz de continuar a luta. Grusha ficou paralisado com a descrença estampada no rosto. Ele havia subestimado seu oponente e as habilidades extraordinárias de Gogoat. Do lado de fora, Iono ofegou com as mãos cobrindo a boca. Uau! Isso foi incrível! Exclamou ela com a voz cheia de admiração. Naoki deu um passo à frente com um tom calmo, mas firme. Infelizmente você foi reprovado no teste da grama verde. Grusha permaneceu em silêncio, com a mente a mil por perguntas sem resposta. Que tipo de movimento Gogoat acabará de usar? Por que o terreno gramado não curou Setitan? E como o terreno se regenerou tão rápido? O ancião Indeedee chegou com uma garrafa de leite Gogoat, cuidando gentilmente de Setitan e ajudando-o a recuperar as forças. Lentamente, Grusha começou a se recuperar do torpor, mas as perguntas persistiam. Incapaz de conter a curiosidade por mais tempo, ele se virou para Naoki. O que aconteceu? Aquele movimento, o terreno. Eu não entendo. Naoki sorriu com conhecimento de causa, cruzando os braços. Esse ataque era lâmina de folha, mas uma versão especial que eu desenvolvi. A inspiração vem de um Pokémon lendário chamado Zacian. Quanto à sua última pergunta, continuou Naoki. É porque o domínio de Gogoat sobre a energia do tipo planta atingiu um nível muito além do que Pokémon comuns podem alcançar. Ele pode controlar com precisão a energia da planta ao seu redor, tornando-a benéfica apenas para si mesmo. Da mesma forma, Gogoat pode liberar um fluxo constante de energia da planta para reparar qualquer dano ao terreno gramado causado por movimentos como o girador de gelo. Afinal, pensou Naoki, esses Gogoats foram criados pelas folhas da árvore do mundo. Não era de se surpreender que possuíssem habilidades tão extraordinárias. Grusha encarou os 3 Gogoats em transe. Naquele momento, ele finalmente entendeu por que o chefe havia enviado líderes de ginásio como ele para aquele rancho para treinamento especial. Esses 3 Gogoats eram, sem dúvida, Pokémon de nível campeão. Batalhar contra Pokémon desse calibre poderia proporcionar imensas oportunidades de crescimento para líderes de ginásio. Incrível! Exclamou Iono, com os olhos brilhando de admiração. Naoki, como você consegue treinar Pokémon para serem tão fortes? Treiná-los? Repetiu Naoki, olhando para ela com um sorriso. Eu não os treino especificamente. A vida em si é o treinamento deles. A vida em si é treinamento, murmurou Grusha, repetindo a frase como se fosse um mantra. Naoki assentiu e explicou. Eu integro o treinamento especial deles às tarefas cotidianas. Por exemplo, eu faço com que Dragonite use a dança da chuva diariamente para regar as plantas. Pode não parecer grande coisa no começo, mas depois de fazer isso milhares ou até dezenas de milhares de vezes, sua proficiência com a dança da chuva atinge níveis extraordinários. Ele pode invocar chuva em um instante, virando as batalhas a seu favor. Ele continuou. É o mesmo com o meu Gogoat. Eu os deixo canalizar a energia da grama para cultivar as plantações. Isso não só ajuda as plantações a crescer, como também aprimora o controle deles sobre a energia da grama. Ao ouvir isso, Grusha fechou os olhos e imaginou o conceito. Permaneceu imerso em pensamentos, digerindo a ideia por um longo tempo. Nesse momento, Koraidon correu com Ciclizar e um grupo de Dragonair seguindo atrás. Um dos Dragonair parecia ferido, mancando levemente. Naoki se aproximou rapidamente para avaliar a situação. Um dos Dragonair, ao que parecia, havia se ferido durante uma luta de sparring quando o outro não controlou sua força adequadamente. Compreendendo a urgência, Naoki pegou uma mamadeira com leite Gogoat e gentilmente a alimentou com o Pokémon ferido. Em instantes, os ferimentos do Dragonair se curaram, e ele abriu os olhos lentamente. Assim que viu Naoki, o Dragonair soltou um ronronar suave e aninhou-se nele afetuosamente. Naoki olhou nervosamente para Dragonite, que felizmente estava ocupado do outro lado do rancho. Ele afagou gentilmente a cabeça de Dragonair e sussurrou, certo, vá descansar um pouco no Parque Snorlax. Ho-Oh, o Dragonair cantou alegremente, voando com seus companheiros em direção ao parque. Iono, observando a interação com os olhos arregalados de admiração, estava prestes a comentar quando sentiu um olhar intenso direcionado a ela. Virando a cabeça, viu Koraidon agachado na grama, olhando para ela com inconfundível afeição. Ela piscou, assustada, antes de começar a cumprimentá-lo alegremente. Quanto tempo, Koraidon? Como você está? Hao. Koraidon respondeu entusiasticamente, balançando a cabeça repetidamente. Naoki, percebendo a troca de olhares, olhou de Koraidon para Iono com curiosidade. Um pensamento lhe passou pela cabeça. Koraidon parecia estranhamente afeiçoado a Iono. Enquanto isso, Iono voltou sua atenção para Ciclizar, estudando seu corpo aerodinâmico e a semelhança mecânica. Ei, Naoki, disse ela com um tom curioso, Koraidon e Ciclizar não são meio parecidos? Naoki riu e assentiu.
Sim, há especulações de que Koraidon representa a forma ancestral de Ciclizar. Se é verdade ou não, ninguém sabe ao certo. Não há nenhum Pokémon como Koraidon vivendo naturalmente na região de Paldea, explicou Naoki. É um Pokémon descoberto pelo professor Sada na Área Zero. Apesar da aparência feroz, ele é na verdade muito dócil. Ao ouvir o elogio de Naoki, Koraidon soltou um grito animado. Hao! Naoki sorriu e estendeu a mão para acariciar sua cabeça carinhosamente. Perto dali, Ciclizar observava a interação com uma pontada de inveja nos olhos. Queria estar perto de Naoki também, assim como Koraidon. Naoki, no entanto, não notou a expressão de Ciclizar, mas Iono sim. Ela estreitou os olhos, sentindo como se tivesse descoberto algo significativo. Naoki tinha muitos Pokémon, mas Ciclizar parecia ter ficado fora dos holofotes. Ciclizar, sentindo que havia alguém olhando para ele, virou a cabeça e viu Iono olhando diretamente para ele. Gal? Ciclizar inclinou a cabeça curiosamente. Iono acenou alegremente. Oi, Ciclizar. O Pokémon piscou e respondeu com um pequeno e cativante chiurear. Gá. Naquele momento, Grusha acordou de seus pensamentos. Sua expressão ficou séria enquanto ele se aproximava para agradecer a Naoki. Obrigado, Sr. Naoki, disse Grusha formalmente curvando-se levemente. Agora entendo por que o chefe nos enviou aqui para treinar com você. O uso de honoríficos pegou Naoki de surpresa, e ele acenou com as mãos modestamente. Não precisa ser tão formal. Pode me chamar de Naoki como Iono faz. Mas Grusha era insistente com respeito inabalável. Naoki não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. Ao se aproximar o meio-dia, Naoki convidou Grusha e Iono para almoçar. O aroma de comida recém-preparada vinha da cozinha, e logo os Pokémon que brincavam lá fora começaram a voltar para dentro de casa. Ver a variedade de Pokémon reunidos ali dentro deixou Grusha e Iono sem palavras. Pokémon raros de todos os tipos lotavam o rancho, incluindo Calyrex, acompanhado por Polteageist e Sinicheia. Grusha se viu sentado perto de Calyrex, uma experiência que o deixou completamente perplexo. Sentar-se ao lado de um Pokémon lendário já era surreal o suficiente, mas ver Calyrex assistindo televisão calmamente como um humano era quase demais para assimilar. O que o perturbou ainda mais foi como Calyrex o encarou com um olhar gentil e compreensivo, quase como se estivesse sorrindo. Grusha ficou completamente atordoado. Seu respeito por Naoki aumentou 10 vezes, convencido mais do que nunca de que Naoki era um treinador de nível campeão com anos de experiência. Enquanto Grusha estava perdido em seus pensamentos, Iono percebeu algo completamente diferente. Ela observou como os Pokémon interagiam com Naoki. Pokémon como Koraidon, Palmot, Alcremie e Dragonite se aproximavam ansiosamente de Naoki, esfregando-se nele e se deleitando com sua atenção. Todos expressavam seu afeto por ele de forma clara e direta. Mas um Pokémon se destacou dos demais, Ciclizar. Ele permaneceu próximo às bordas do grupo, observando as interações alegres com um olhar de silenciosa saudade. O pobre Ciclizar foi deixado de fora e Iono murmurou baixinho para si mesma. Ela sabia que isso não era incomum para treinadores com equipes grandes. Era inevitável que alguns Pokémon não recebessem tanta atenção quanto outros, especialmente quando um treinador tinha tantos companheiros. Era por esse motivo que a maioria das ligas incentivava os treinadores a se limitarem a carregar 6 Pokémon durante suas viagens. Sentindo uma pontada de compaixão por Ciclizar, Iono decidiu se manifestar. Ei, Ciclizar! Ciclizar se virou para ela, piscando surpreso. Você deveria ir até o Naoki também, ela encorajou. Assim como Koraidon faz. Se você for até ele, ele com certeza vai te notar. Gal? Ciclizar hesitou, parecendo incerto. Será que ele realmente conseguiria se aproximar de Naoki como Koraidon fez? Iono assentiu com determinação. Claro que pode. Acredite em si mesma. Ciclizar se arrastou desajeitadamente e visivelmente tímido. Mas após um momento de reflexão, pareceu reunir coragem. Com um grito baixo, mas determinado, virou-se e seguiu em direção à cozinha. Naoki, que estava mexendo uma panela de sopa, olhou surpreso quando Ciclizar entrou na cozinha. O que foi? Ciclizar hesitou por um momento antes de imitar as ações de Koraidon, pressionando-se contra Naoki. Naoki piscou, levemente surpreso, mas então abriu um sorriso caloroso. Ciclizar buscava seu afeto. Naoki riu baixinho, estendendo a mão para acariciar a cabeça de Ciclizar gentilmente. Bom garoto! Gá! Gorjeou Ciclizar alegremente com os olhos brilhando de alegria. Encorajado pelo calor de Naoki, estendeu a língua e lambeu a palma da mão de Naoki de brincadeira. Naoki congelou sua mão agora úmida de saliva. Você e Koraidon devem ter nascido no mesmo dia, murmurou Naoki meio exasperado, meio divertido. Por que vocês dois sempre lambem as pessoas desse jeito? Ciclizar, percebendo que Naoki não estava realmente chateado, abanou o rabo alegremente, sua alegria transbordando. Tá bom, disse Naoki com um suspiro, dando um tapinha na cabeça de Ciclizar. Vá brincar na sala. Preciso terminar de cozinhar. Ciclizar piou novamente em concordância e correu de volta para a sala de estar. Uma vez lá, cruzou olhares com Iono, que sorriu e acenou com a cabeça, encorajando-o. Viu? Eu disse que ele ia te notar. Iono sussurrou com uma piscadela. A confiança de Ciclizar aumentou, e ele olhou ao redor da sala com uma felicidade renovada. Grusha sentou-se em silêncio, observando a conversa. Embora não dissesse nada, seu olhar pensativo permaneceu em Ciclizar e Iono. Naoki é tão gentil com seus Pokémon, comentou Iono, com um tom cheio de admiração. Grusha sentiu sutilmente. No pouco tempo que passará no rancho, já conseguia sentir o calor e o cuidado que Naoki irradiava. Seus olhos percorreram a sala de estar, absorvendo a cena animada dos Pokémon perseguindo uns aos outros, brincando e descansando alegremente.
Cada Pokémon parecia genuinamente feliz e em paz sob os cuidados de Naoki. Grusha não pôde deixar de comparar a cena à sua própria vida no ginásio da Montanha Glaciada. Antigamente, sua personalidade era tão vibrante e entusiasmada quanto a de Iono. Mas após o acidente que encerrou sua carreira no Salboard, ele se tornou reservado, e seu comportamento tornou-se tão frio e distante quanto os tipos gelo que treinava. Seus Pokémon Frosmoth, Beartic, Setitan, Veavile e Altaria sempre foram seus companheiros mais próximos. Costumavam rir com ele, correndo e esquiando juntos pelas montanhas cobertas de neve. Mas desde sua aposentadoria, esses momentos de alegria desapareceram, substituídos por uma companhia tranquila. Os pensamentos de Grusha se obscureceram ao olhar para a perna direita. O ferimento que quase a estilhaçara ainda o assombrava. Embora tivesse se recuperado fisicamente, não conseguia mais esquiar como antes. Sua perna e seu espírito não estavam totalmente curados. O que está em sua mente? A voz de Naoki interrompeu os pensamentos de Grusha. Ele havia entrado na sala carregando pratos de comida fumegante. Grusha ergueu os olhos, despertado de seu devaneio. Não é nada. Venham jantar aqui, disse Naoki com um sorriso caloroso. Embora conseguisse adivinhar o motivo da atitude reservada de Grusha, decidiu não insistir. Em vez disso, virou-se para a irmã Indeedee e pediu que ela acompanhasse os convidados para lavarem as mãos e se prepararem para a refeição. Grusha assentiu silenciosamente e seguiu Indeedee para fora da sala. Restou Iono, que permaneceu sentada, olhando para Naoki com uma expressão hesitante. Parecia que ela queria dizer algo, mas não conseguia se conter. Naoki levantou uma sobrancelha e perguntou: "O que você está pensando?" Iono suspirou antes de responder. Grusha nem sempre foi assim. Ele costumava ser um praticante de Salboard fenomenal, um dos melhores. Mas depois que aquela lesão o forçou a se aposentar, sua personalidade mudou completamente. Ninguém conseguiu ajudá-lo. Ela fez uma pausa com a voz carregada de tristeza. Já tentei encorajá-lo antes, dizendo-lhe para seguir em frente e olhar para o futuro, mas nada parecia funcionar. Ele simplesmente se isolou. Naoki assentiu pensativamente, processando as palavras de Iono. Uma lesão na perna, murmurou. Seu olhar se voltou para o balcão da cozinha enquanto uma ideia começava a se formar. O leite da vida, a bebida nutritiva produzida por seu Gogoat, tinha propriedades curativas incríveis. Mas será que funcionaria em ferimentos tão graves quanto os de Grusha? Naoki franziu a testa. Pela forma como Iono descreveu o acidente, parecia que os ossos de Grusha haviam sido seriamente danificados. Ele não tinha certeza se aquilo poderia curar ferimentos tão extensos. Mesmo assim, valeu a pena tentar. Vou ver o que posso fazer depois do jantar, disse Naoki com um tom resoluto. Se o leite da vida não funcionar sozinho, pedirei a ajuda de alguns Pokémon. Ele olhou para Indeedee, que acabará de retornar, e sua mente começou a elaborar estratégias. Entre a dança lunar de Indeedee, o orvalho da vida e o pulso de cura de Calyrex, e as propriedades restauradoras do leite da vida, combinados com alguns pratos especialmente preparados, poderia haver uma maneira de ajudar Grusha a se recuperar, tanto física quanto emocionalmente. Capítulo 383, Recompensa. Encontrar um jeito? Como assim? Iono inclinou a cabeça, parecendo confusa enquanto as palavras de Naoki eram assimiladas. Ela estava apenas apresentando a situação de Grusha para Naoki e não esperava que ele sugerisse ajuda. E algo assim era mesmo possível? Naoki não se deteve na reação dela. Voltou para a cozinha, pegou os pratos recém-preparados e os colocou na mesa. Enquanto começavam a comer, Iono não pôde deixar de olhar para Naoki repetidamente. Sua hesitação em falar era óbvia. Naoki percebeu e decidiu abordar a situação diretamente. Virando-se para Grusha, perguntou: "Ouvi dizer que você machucou a perna há algum tempo. Como está se sentindo agora?" Grusha congelou por um momento, pega de surpresa pela pergunta. Após uma breve pausa, ele respondeu: "Posso andar normalmente, mas não consigo mais lidar com atividades extenuantes. Até mesmo um leve empurrão podia causar uma dor aguda e latejante na perna." "Entendo", murmurou Naoki, assentindo pensativamente. "Bem, deixe-me dar uma olhada depois do almoço. Talvez eu possa ajudar." Grusha piscou, surpreso. "O senhor é médico, senhor Naoki?" "Não", respondeu Naoki com uma risadinha. "Mas eu tenho um remédio que faz maravilhas tanto para humanos quanto para Pokémon. Vale a pena tentar." A calma habitual de Grusha começou a vacilar. Ele sentia o cuidado genuíno na voz de Naoki. Embora tivesse pouca esperança de recuperação após tantos tratamentos fracassados, assentiu educadamente. "Obrigado. Agradeço o esforço." Naoki ofereceu um sorriso tranquilizador antes de se concentrar novamente na refeição. Depois do almoço, Naoki se aproximou de Calyrex, que estava descansando perto do jardim da fazenda, e explicou a condição de Grusha. Calyrex, intrigado, concordou em ajudar. Flutuando graciosamente em direção à sala de estar, o Pokémon lendário emitiu um leve brilho azul enquanto examinava a perna direita de Grusha com energia psíquica. Grusha sentou-se no sofá, incapaz de esconder seu espanto quando uma luz azul suave envolveu sua perna machucada. Após alguns instantes, Calyrex abriu os olhos e falou telepaticamente. "O ferimento foi grave. Vejo evidências de fraturas que nunca cicatrizaram direito." Grusha olhou para sua perna, incrédulo, antes de olhar novamente para Calyrex com a mente a mil. "Pode ser curado?" perguntou Naoki, com a voz firme, mas esperançosa. Calyrex assentiu calmamente. "Com meu pulso de cura e uma dose de leite da vida de Gogoat, o ferimento dele pode ser totalmente restaurado." Sem hesitar, Naoki pegou uma garrafa de leite da vida na geladeira e a colocou sobre a mesa. A descrença de Grusha aumentou. Calyrex tinha acabado de dizer que seu ferimento poderia ser curado? Como isso seria possível depois de anos de dor e tratamentos mal-sucedidos? Mas, e se fosse verdade? Grusha sentiu uma ponta de esperança que não ousava alimentar há anos. Iono, que observava em silêncio, finalmente falou: "Espera. O ferimento de Grusha pode mesmo ser curado?" Naoki sorriu confiante.
Calyrex acredita que sim. A combinação de pulso de cura e leite da vida deve resolver. Pode beber isso enquanto Calyrex inicia o tratamento. Grusha hesitou, olhando para a garrafa. O rótulo trazia uma adorável ilustração de um Gogoat, e ele reconheceu que era o mesmo leite que Naoki usará antes para restaurar um Pokémon ferido. Respirando fundo, Grusha pegou a mamadeira e começou a beber. O leite era rico e reconfortante, enchendo-o de calor. Calyrex flutuou para mais perto, seu corpo irradiando uma suave energia rosa enquanto ondas de poder curativo emanavam dele. A energia mágica envolveu a perna de Grusha, penetrando profundamente no osso e no tecido. Os segundos se passaram. Então, com um sorriso sereno, Calyrex anunciou: está feito. Grusha olhou para a perna em silêncio, atordoado. Um calor reconfortante percorreu seu membro, diferente de tudo o que sentirá desde o acidente. Hesitante, ele se levantou. O movimento foi suave e indolor. Deu um passo, depois outro. Seu ritmo acelerou até que ele estava correndo e pulando, sua alegria evidente em cada movimento. Naoki, observando a transformação, não pôde deixar de sorrir. Por que não dar uma corrida de verdade lá fora? Sugeriu. Grusha assentiu ansiosamente e o grupo seguiu até o rancho. Cercado por Pokémon, Grusha testou a perna correndo pelo campo e dando saltos ágeis. Seu rosto, muitas vezes estoico e frio, agora exibia um sorriso radiante. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu inteiro. Naoki observou a cena e soltou um suspiro de satisfação. Nesse ritmo, posso me tornar o médico mais famoso de Paldea. Ao ouvir isso, Iono se virou para ele com uma expressão brincalhona. Com habilidades assim, talvez você já seja. Naoki riu, coçando a nuca. Mas quando olhou para Iono, notou os olhos dela brilhando de admiração. O que? Ele perguntou, sua curiosidade aguçada. Iono deu um sorriso travesso. Seu penteado está ótimo agora. Naoki corou levemente. Elogios não eram algo com que ele estava acostumado. Bem, o obrigado murmurou tentando ignorar. Iono mudou o rumo da conversa com um tom mais sério. Você já tratou muita gente assim antes? Naoki balançou a cabeça. Pessoas não. Grusha foi a primeira. Mas eu já ajudei muitos treinadores a tratar seus Pokémon. Aquele Pokémon estava gravemente ferido. Com o estado atual da tecnologia médica, não havia como curá-lo completamente. Se nada tivesse sido feito, ele não teria sobrevivido, disse Naoki com a voz suave, mas firme. Os olhos de Iono se arregalaram ao começar a entender. Um sorriso se espalhou por seu rosto quando ela acrescentou. Aquele treinador deve ter ficado radiante, né? Naoki deu um leve sorriso, lembrando-se da sincera gratidão de Alder. Sim. Ele ficou incrivelmente grato, e até me ajudou muito em troca. Naquele momento, Grusha voltou correndo para o quarto. Seu rosto estava corado, sua expressão animada, e sem aviso, ele puxou Naoki para um abraço apertado e entusiasmado. Naoki congelou de surpresa. Grusha o soltou depois de um instante, com o rosto transbordando de gratidão. Obrigado, Naoki. De verdade, obrigado. Percebendo o que estava acontecendo, Naoki riu calorosamente. De nada. Foi só um pequeno favor. Grusha balançou a cabeça com firmeza. Não importa o quão insignificante você ache que foi, eu preciso agradecer direito. Antes que Naoki pudesse responder, um grupo de Pokémon começou a se reunir ao redor de Grusha, com a excitação evidente nos olhos brilhantes e expressões ansiosas. Naoki gesticulou na direção deles. Seus Pokémon também estavam preocupados com vocês. Grusha se virou para encarar seus Pokémon, seus companheiros leais que permaneceram ao seu lado nos bons e maus momentos. Lá estavam eles, Frosmoth, Beartic, Cetitan, Veaville e Altaria. O olhar de cada um deles se encheu de alegria e alívio ao olhar para seu treinador. A expressão de Grusha se suavizou, e seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Pessoal, me desculpem por fazer vocês se preocuparem todo esse tempo. Uá! Altaria, de pé na vanguarda, soltou um grito melodioso antes de se aproximar. Grusha se ajoelhou e acariciou gentilmente sua cabeça, com movimentos ternos e cheios de afeição. Ao ver isso, os outros Pokémon se aglomeraram ao redor dele, ansiosos com a felicidade palpável. Grusha estendeu a mão para cada um, oferecendo um toque ou uma palavra de gratidão. Naoki recuou, observando a cena comovente se desenrolar. Um sorriso surgiu nos cantos de seus lábios. É este o verdadeiro Grusha? Perguntou. Iono sorriu, sua energia vibrante retornando. Essa é a Grusha que eu lembro, animada e cheia de vida. É uma grande surpresa, admitiu Naoki com um tom descontraído. Depois de passar mais alguns momentos com seus Pokémon, Grusha se aproximou de Naoki e Iono, com uma expressão radiante. Parabéns, Grusha, Iono comemorou com um entusiasmo contagiante. Naoki ergueu uma sobrancelha com um brilho brincalhão nos olhos. Então, quais são seus planos agora? Vai continuar como líder de ginásio da Montanha Glaciada ou está pensando em voltar a competir no Salboard? Grusha olhou para Naoki, depois para Iono, com um sorriso sereno no rosto. Lembro-me de algo que você me disse uma vez, Iono, que o passado é passado e devemos olhar para o futuro. Iono assentiu com entusiasmo. Isso mesmo. Já entendeu? O olhar de Grusha tornou-se resoluto. Sim, o passado ficou para trás. De agora em diante vou me concentrar no presente. Eu sou Grusha, a líder de ginásio do ginásio da Montanha Glaciada. Quero viver ao lado dos meus Pokémon e abraçar os desafios de ser uma treinadora. Os Pokémon parados atrás dele soltaram gritos de incentivo e aplausos, ecoando a determinação renovada de seu treinador. Fico feliz em ouvir isso, disse Naoki com um sorriso. Sinceramente, eu estava um pouco preocupado que você deixasse de ser líder de ginásio para voltar ao cenário competitivo. Se isso acontecesse, tenho certeza de que o chefe teria vindo me dar uma bronca. Grusha riu com vontade, o som foi caloroso e genuíno. Iono, imaginando a situação, também riu. A chefe não ia te repreender. Ela provavelmente só ia te arrastar para a Montanha Glaciada e te fazer administrar o ginásio. O grupo riu muito. Então esquece. Naoki balançou a cabeça repetidamente.
Está muito frio lá em cima na montanha glaciada. Ciclizar jamais conseguiria se adaptar a esse tipo de ambiente. Enquanto isso, na sede da Liga Paldea, Geeta, ocupada e completamente esgotada de lidar com relatos de Pokémon selvagens causando estragos e interrompendo os sistemas de energia da cidade, de repente espirrou várias vezes seguidas. Ela franziu a testa levemente, mas rapidamente ignorou o fato, considerando-o insignificante. De seu lugar encostado no batente da porta, Rika cruzou os braços e observou Geeta com uma expressão divertida. Percebendo os pequenos botões em forma de cristal entrelaçados no cabelo de Geeta, ela brincou. Chefe, talvez seja a hora de você dar um tempo. Sem se virar, Geeta respondeu com firmeza. Ainda há trabalho a ser feito. Falando nisso, você viu a reportagem sobre o apagão em Levincia ontem? Rika suspirou. Você já delegou essa tarefa para a Tulipa esta manhã. Ela provavelmente já está no local cuidando disso. Murmurou Geeta, suavizando o tom. Largando a caneta, ela riu sem graça. Nesse caso, acho que eu realmente deveria dar um tempo. Rika beliscou a ponta do nariz, exasperada. Você é impossível às vezes, sabia? Grusha e Iono finalmente deixaram o rancho, cada um retornando às suas respectivas academias para continuar suas tarefas. A vida no rancho retomou seu ritmo tranquilo, como se nada de anormal tivesse acontecido. No entanto, Naoki começou a notar algo peculiar. Ciclizar estava cada vez mais carente. Depois que Ciclizar saltou para lamber sua mão pela 38ª vez naquela semana, Naoki finalmente atingiu seu limite. Não pegue maus hábitos de Koraidon. Naoki repreendeu, tentando soar severo. Gao, Ciclizar respondeu com os olhos arregalados e lamentáveis. Enquanto isso, Koraidon, que estava descansando por perto, inclinou a cabeça inocentemente e gritou. Hao! Estava claro que Koraidon não achava que tinha feito nada de errado. Bem, tecnicamente não tinha e porque o Ciclizar estava copiando o comportamento dele sozinho. Sentindo o olhar culpado de Koraidon, Naoki suspirou. Então foi você quem ensinou isso ao Ciclizar? Koraidon desviou o olhar rapidamente, virando as costas para Naoki e fingindo tirar um cochilo. Sua linguagem corporal quase gritava culpa. Naoki esfregou as têmporas exasperado. Ciclizar, pronto para a batalha, gritou de repente. Ciclizar piscou, confuso com o comando repentino. Lançou o olhar ao redor da sala, procurando por um inimigo, mas não encontrou nenhum. Até Koraidon, acordado assustado, olhou ao redor para avaliar a situação. Ciclizar, use lamber em Koraidon. Naoki instruiu com falsa seriedade. Gal? Os olhos de Ciclizar se arregalaram em descrença enquanto ele se virava para olhar para Koraidon, que o encarava com igual horror. Nenhum deles se moveu por um momento, o olhar mútuo de desgosto era palpável. Ciclizar finalmente soltou um grito de pânico e saiu correndo do quarto, rumo a um canto sombreado do rancho. Lá, esparramou-se preguiçosamente, aliviado por ter evitado aquela batalha ridícula. Ciclizar estava contente. Estar perto de Naoki valia todo o constrangimento. Ele agradeceu silenciosamente a Iono pelo incentivo que o ajudou a construir esse vínculo. Enquanto isso, Koraidon se espreguiçava vagarosamente, caminhando até Naoki. Percebendo que Naoki observava Ciclizar fugir, inclinou a cabeça e gorjeou. Hao? Naoki franziu a testa. Você notou? O Ciclizar anda meio travesso ultimamente. Ele fez uma pausa, imerso em pensamentos. Os Pokémon passam por uma fase de rebeldia? Ou talvez o comportamento do Ciclizar seja mais parecido com o de um adolescente humano tentando chamar a atenção. Ao ouvir isso, Koraidon imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Nossa! Naquele momento, o videofone da sala tocou, interrompendo seus devaneios. Naoki se aproximou para atender a chamada. A tela se iluminou com o rosto sereno de Geeta, seu ar habitual de autoridade suavizado por um sorriso satisfeito. Muito bem, Naoki, ela começou com um tom caloroso. Naoki piscou, confuso. Desculpa, o quê? Geeta elaborou. Iono e Grusha me contaram tudo. Vocês ajudaram Grusha a se recuperar da lesão, superaram suas dificuldades emocionais e fortaleceram o ginásio da montanha glaciada no processo. Fico feliz que você tenha se disposto a apoiá-lo. Então me diga, qual recompensa você gostaria? Em nome da Liga Paldea, quero agradecer devidamente. Naoki olhou fixamente para a tela. Uma recompensa, repetiu perplexo. Ajudar Grusha nunca fora uma questão de receber algo em troca. Geeta, no entanto, não o deixou escapar. Vamos lá, não seja modesto. Você quer um Pokémon raro, itens de cultivo, pedras de evolução? Ou talvez algo mais? Se a Liga Paldea não tiver, usarei meus recursos pessoais para garantir que você consiga o que quer. Capítulo 384. O plano de Geeta para atrair talentos. Chefe, você sabe, Naoki começou pensativo. O que você disse me lembra um dragão que pode realizar desejos. Geeta ergueu uma sobrancelha, levemente surpresa. Um dragão que realiza desejos? Também é um Pokémon? Talvez, respondeu Naoki com um sorriso brincalhão. É só uma lenda. Geeta assentiu levemente com a curiosidade aguçada, mas optando por não insistir no assunto. Em vez disso, seguiu em frente. Então me diga, há alguma recompensa que você gostaria? Naoki fez uma pausa, refletindo sobre a pergunta. Depois de um momento, balançou a cabeça com um sorriso irônico. Sinceramente, eu não preciso de nada. O rancho tem tudo o que eu poderia desejar, graças aos meus Pokémon. Ao ouvir isso, Geeta recostou-se ligeiramente com uma expressão pensativa. Que tal o seguinte? A Liga Paldea poderia te ajudar a construir um ginásio profissional no rancho. Ouvi dizer que treinadores costumam vir aqui para te desafiar, e seu rancho está se tornando bastante conhecido entre os alunos da Academia Naranja. Se você tivesse um ginásio oficial, essas batalhas seriam mais estruturadas, como as que Iono e Grusha supervisionam. Naoki suspirou interiormente como se já tivesse previsto a sugestão. Formalizar seu rancho como um ginásio significaria
significaria que ele teria que seguir regras rígidas, interagir regularmente com a Liga Paldia e perder a liberdade que desfrutava até então. Balançando a cabeça, Naoki recusou educadamente. Obrigado pela oferta, mas eu gosto das coisas como estão. Jeeta pareceu um pouco decepcionada, mas respeitou a decisão dele. Justo, disse ela, embora um traço de arrependimento persistisse em seu tom. Então, ela se animou um pouco. Se não for isso, providenciaremos outra coisa para você. A Liga tem protocolos para reconhecer contribuições, e ofereceremos uma recompensa correspondente. Naoki esfregou a nuca, sentindo que não conseguiria sair dessa. Jeeta riu da expressão resignada dele. Considere isso um gesto de agradecimento. Você nos ajudou muito apoiando treinadores como Iono e Grusha. Ela acrescentou. A propósito, você deve esperar que mais líderes de ginásio visitem o rancho para testes no futuro. Naoki assentiu em compreensão. Fazia sentido que Jeeta quisesse ver os líderes de ginásio se fortalecerem com essas experiências. Afinal, uma liga mais forte beneficia a todos. Mas agora que a conversa estava se voltando para recompensas, uma ideia lhe ocorreu. Se estiver tudo bem, Naoki começou hesitante, a liga poderia me fornecer pelo menos 1000 moedas de ouro Jimmy Go? Jeeta piscou momentaneamente pega de surpresa. Jimmy Go, moedas de ouro? Naoki explicou. Recentemente capturei um Jimmy Go e quero ver quantas moedas de ouro são necessárias para evoluí-lo para Goldengo. Os olhos de Jeeta brilharam em compreensão. Como campeã da Liga Paldia, ela conhecia Jimmy Go e seu método de evolução único. Entendo, disse ela assentindo. Faremos o possível para reunir as moedas para você, embora não possa garantir que conseguiremos tantas. Tudo bem, respondeu Naoki com um sorriso. Eu já estou colecionando moedas aqui também, então qualquer coisinha ajuda. Jeeta sentiu satisfeita, claramente impressionada com sua modéstia. Tudo bem, começaremos a coleta imediatamente. Ela acrescentou com um sorriso brincalhão. E se você mudar de ideia sobre a certificação de ginásio, me avise. Antes que Naoki pudesse responder, o comunicador de Jeeta apitou com uma notificação. Parece que tenho outro problema para resolver, disse ela, com um tom de voz que assumiu uma postura profissional. Obrigada novamente, Naoki. Entraremos em contato em breve. Com isso, a ligação foi encerrada, deixando Naoki olhando para a tela em branco. Ele riu baixinho para si mesmo. Acho que vou ter que encontrar um jeito de agradecer a liga em troca. Mais tarde naquele dia, Jeeta contatou Leori, um membro da equipe da liga atualmente alocado em Medali. Leori estava almoçando no restaurante do Tesouro quando seu comunicador vibrou. Olhando para a tela, ele suspirou cansado e largou os achis. O trabalho chama, ele murmurou, pegando sua maleta e saindo para atender. Olá, ele cumprimentou seu tom profissional, mas tingido de cansaço. A voz de Jeeta surgiu na linha. Leori, preciso da sua ajuda com uma coisa. A liga está coletando moedas de ouro de Jimmy Go para Naoki no rancho Kozaji. Você pode ajudar com a coleta? A expressão cansada de Leori suavizou-se um pouco ao ouvir Naoki. Entendido. Vou começar a coleta imediatamente. Satisfeita, Jeeta continuou. Assim que a tarefa estiver concluída, a liga lhe concederá uma semana de férias. Você poderá até visitar o rancho de Naoki e vivenciar a paisagem. Uma semana de férias. Só a ideia já era suficiente para alegrar o ânimo de Leori. Para alguém tão sobrecarregado de trabalho quanto ele, a promessa de descanso era uma recompensa que valia ouro. Com esse pensamento em mente, a voz de Leori se acalmou, embora um toque de determinação transparecesse em seu tom. Entendido. Vou começar agora mesmo. Jeeta respondeu com um aceno satisfeito, sua voz carregada de autoridade. Ótimo. Deixem suas mãos competentes. Depois de desligar, Jeeta recostou-se na cadeira, massageando as têmporas para aliviar a tensão acumulada ao longo do dia. Como líder da Liga Paldia, suas responsabilidades pareciam infinitas. Um momento depois, ela fez outra ligação, desta vez para o ginásio da Montanha Glaciada. O telefone tocou brevemente antes que a voz de Grusha atendesse do outro lado. Chefe, perguntou Grusha com o tom calmo de sempre. Jeeta não perdeu tempo. Grusha, quando você visitou o rancho do Naoki, notou algo em particular que ele pareceu gostar? Ela percebeu que as moedas de ouro que Naoki pediu não eram tanto uma recompensa, mas sim algo de que precisava para evoluir seu Jimmy Go. Além de atender a esse pedido, Jeeta queria oferecer a Naoki um presente pessoal, não apenas como um símbolo de gratidão, mas também como um meio de promover a boa vontade. Naoki era um talento raro, e Jeeta não podia correr o risco de ser atraído por outras ligas Pokémon. Ela estava ciente de suas conexões com Leon, o campeão da região de Galar, e Alder, o antigo campeão de Unova. Se qualquer um deles decidisse cortejar Naoki para suas regiões, isso poderia deixar Paldia em desvantagem significativa. Do outro lado da linha, Grusha fez uma pausa, pensando cuidadosamente. Então, seu tom se animou um pouco ao responder. O que Naoki gosta? Bem, Pokémon conta. Jeeta não se surpreendeu com a resposta. Pokémon? Repetiu ela com a curiosidade aguçada. Confirmou Grusha. Especificamente Eevee. O Naoki parece ter um carinho especial por eles. Quando visitei o rancho com a Iono, notamos 2 evoluções lá. Ele fez uma pausa com um toque de diversão na voz enquanto continuava. Naoki nos contou que seu sonho era coletar todas as evoluções do Eevee e criar um paraíso Eevee no rancho. Eevee, repetiu Jeeta, com um sorriso repuxando os lábios. Ela praticamente conseguia imaginar Naoki cercado por uma horda de adoráveis Eevee e suas evoluções. Parecia apropriado para alguém tão carinhoso e bondoso quanto ele. Entendo. Obrigada por compartilhar isso, Grusha. A voz de Grusha suavizou-se. De nada, chefe. Após encerrar a ligação, Jeeta se levantou com uma determinação renovada. Seu destino era claro, o centro de criação Pokémon administrado pela Liga Paldia. Esta instalação foi projetada para o cuidado e a reprodução de Pokémon, proporcionando-lhes um ambiente seguro e lúdico. Pokémon de todos os tipos viviam ali, interagindo livremente e às vezes até produzindo ovos. Depois que os Pokémon eclodem dos ovos,
Eles recebem treinamento especial antes de serem enviados para crianças com 10 anos ou mais em várias regiões para serem cuidados e criados. Este sistema garante um fluxo contínuo de treinadores na Liga Paldea, promovendo a próxima geração de entusiastas de Pokémon. No centro de criação Pokémon, havia ovos de Eevee entre a coleção de ovos que estavam sendo criados. Quando Geeta chegou ao centro via táxi voador, ela soube pelo zelador Pokémon que o ovo de Eevee ainda não havia chocado. Enquanto Geeta permanecia ali, olhando pensativamente para o ovo de Eevee, o zelador falou cautelosamente, sentindo a concentração intensa do chefe. Vai levar mais de meio mês até que esses ovos estejam prontos para chocar. Se não for urgente, você pode esperar um pouco mais. Geeta assentiu distraidamente, seus pensamentos já divagando. Ela se lembrou de um fato bem conhecido. Pokémon que nascem de ovos formam um forte vínculo com o primeiro humano que vem. Essa percepção solidificou sua decisão. Deixe esses ovos comigo, disse Geeta com autoridade. Vou garantir que sejam entregues a treinadores que possam cuidar muito bem deles. Sim, claro, respondeu o zelador, assentindo rapidamente. Ele começou a colocar cuidadosamente os ovos em um saco protetor especialmente projetado para garantir sua segurança durante o transporte. Logo, os ovos foram carregados com segurança no táxi voador. Inicialmente, Geeta considerou chamar Leori ou Rika para ajudar a entregar os ovos. No entanto, assim que pegou o comunicador, lembrou-se de que ambos já estavam ocupados com outras tarefas que ela havia designado. Sua testa franziu ligeiramente antes que uma ideia alternativa lhe ocorresse. Sem hesitar, ela contatou outra pessoa de confiança. A ligação foi completada após um breve momento. O tom de Geeta suavizou, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Olá, Racel. Você tem um tempinho? Poderia vir à sede da Liga? Tenho um favor importante para lhe pedir. Capítulo 385. Amizade na Floresta da Montanha. No 199º ano do calendário da Aliança, em meados de julho, a brisa fresca do lago Caceroia chegou à cidade de Kozagi, anunciando a chegada do outono. As folhas nas colinas começaram a amarelar, e os galhos murcharam com frutas pesadas e maduras. As terras agrícolas ao redor da cidade de Kozagi se estendiam em um mar dourado de trigo, estendendo-se infinitamente até o horizonte. Nesta estação pitoresca, os rostos dos agricultores brilhavam de alegria pela colheita abundante. Naquela tarde, Naoki não tinha muito o que fazer no rancho, então pegou uma cesta e foi em direção às colinas. Esta era a estação em que a abundância da montanha estava no auge. Naquela época, no ano passado, as colinas arborizadas fervilhavam de cogumelos avelã e frutas silvestres. Naoki havia coletado uma grande quantidade e preparado um delicioso prato de frango ensopado com cogumelos para seus Pokémon. Infelizmente, um incêndio devastador se alastrou mais tarde, reduzindo a floresta a cinzas. A paisagem outrora vibrante ficou árida, com seus tesouros consumidos pelas chamas. Mas com a ajuda de Calyrex, o rei das colheitas abundantes, a floresta foi revivida. Agora, mais de meio ano depois, Naoki se perguntava se os cogumelos e as frutas vermelhas teriam voltado. Pensando nisso, Naoki aventurou-se mais profundamente nas colinas. Já fazia muito tempo desde sua última visita, mas ele imediatamente notou como a vegetação havia crescido muito mais densa e exuberante do que antes. As árvores estavam mais altas, as flores desabrochavam mais brilhantes e o ar vibrava com vida renovada. O incêndio florestal, ironicamente, deu à terra um novo começo. As cinzas das plantas queimadas enriqueceram o solo, transformando-o em um leito rico em nutrientes para um novo crescimento, reacendendo o ciclo da vida. Enquanto caminhava, Naoki não pôde deixar de suspirar, seus pensamentos se voltando para os Pokémon selvagens que não sobreviveram ao incêndio. Os chamados suaves de Pokémon selvagens ecoavam ocasionalmente na densa selva, mas cada vez menos Pokémon apareciam em seu caminho. O delicado equilíbrio do ecossistema local ainda estava em processo de recuperação. Logo, Naoki chegou ao bosque que ele e seus Pokémon haviam plantado juntos naquela primavera. Aqui, ele ficou feliz em ver alguns rostos conhecidos. Um Minccino, um Tinkaton e uma família de Tandemaus saudaram sua chegada. O Minccino estava ocupado colhendo frutas das árvores frutíferas, sua cauda peluda equilibrando habilmente seus despojos enquanto saltava agilmente de galho em galho. Quando seu ninho apareceu, o Minccino cuidadosamente guardou sua colheita em um tronco oco de árvore. Com seu estoque guardado em segurança, sorriu, visivelmente satisfeito com seu trabalho. Enquanto isso, Tinkaton estava sentado sob uma grande árvore, usando sua energia do tipo aço para polir seu martelo até que ele brilhasse como prata. Perto dali, uma família de Tandemaus estava diante de uma grande folha caída. Os pais cuidadosamente a cobriram com a folha como se fosse um cobertor, aconchegando-os delicadamente para uma soneca vespertina. Naoki não conseguiu evitar sorrir diante da cena emocionante. Nesse momento, o Minccino, tendo terminado sua tarefa e pronto para uma pausa, o avistou. Seus olhos aguçados se iluminaram, e ele soltou um guincho animado. O Minccino desceu do tronco da árvore, balançando seu rabo fofo enquanto saltava pela grama em direção a Naoki. Rangido. Há quanto tempo, Minccino? Naoki o cumprimentou com um sorriso caloroso. Rangido. Rangido. A comoção chamou a atenção dos outros Pokémon, que rapidamente se reuniram ao redor, curiosos e ansiosos. O olhar de Naoki passou por eles um por um, observando seus rostos alegres. A família Tandemaus de 4 pessoas ainda parecia a mesma, com os 2 ratinhos menores segurando as mãos dos pais e ficando perto deles. O Vatreu havia crescido visivelmente mais forte e maior. Em comparação com o ano anterior, havia feito grandes progressos em seu desenvolvimento. Parecia que não demoraria muito para evoluir para um Kilovatreu. O que mais surpreendeu Naoki, no entanto, foi a evolução do Tinkaton. Tinkaton, você evoluiu? Perguntou Naoki surpreso.
O Pokémon, agora um Tinkaton, assentiu alegremente brandindo seu martelo com confiança. Tornou-se o guardião da floresta. Os Pokémon resgatados por Naoki durante o incêndio do ano passado formaram um vínculo estreito durante o tempo em que viveram no rancho. Mesmo depois de retornarem à natureza, permaneceram juntos nesta floresta, vivendo como amigos próximos. Isso é incrível, elogiou Naoki. Você se tornou tão confiável. Ele passou algum tempo conversando com o grupo de Pokémon, colocando a conversa em dia, antes de mencionar seus planos de procurar cogumelos e frutas nas montanhas. Ao ouvir sua intenção, os Pokémon imediatamente entraram em ação, batendo ansiosamente no peito e sinalizando sua disposição em ajudar. Com a ajuda do Minccino, que conhecia muito bem a floresta, Naoki rapidamente colheu uma quantidade impressionante de cogumelos frescos da montanha e frutas silvestres. No final, sua cesta estava transbordando até a borda, incapaz de conter sequer um único item adicional. Tudo bem, chega por hoje, disse Naoki com um sorriso agradecido. Você trabalhou duro. Agora volte e descanse um pouco. Mas os Pokémon não demonstravam sinais de cansaço. Continuavam a correr ao redor dele energicamente, trazendo-lhe mais frutas e cogumelos como forma de demonstrar gratidão pela ajuda no passado. Naoki sentiu um calor no coração. Assim que estavam terminando, vários jovens treinadores que visitavam a floresta para ver o santuário Calyrex chegaram ao local. Os treinadores ficaram surpresos. Olha só, os Pokémon estão ajudando ele a colher cogumelos, exclamou um dos meninos. Ao ouvir as vozes, Naoki se virou e viu 3 treinadores parados ali perto, 2 meninos e uma menina. Eles não pareciam ter mais de 12 anos. A garota do grupo perguntou curiosamente, esses Pokémon são especialmente treinados para coletar cogumelos? Não, respondeu Naoki com um sorriso gentil. São Pokémon selvagens que vivem nesta floresta. Eu os ajudei antes, e agora eles estão me ajudando como forma de agradecimento. Uau! Os 3 treinadores gritaram em coro com os rostos iluminados de espanto. Um dos garotos mais robustos, com os olhos arregalados de descrença, exclamou, Pokémon selvagens podem realmente chegar tão perto dos humanos? Naoki riu calorosamente. Contanto que você trate os Pokémon com cuidado e respeito, sejam eles selvagens ou não, eles sempre sentirão sua gentileza. Os 3 jovens treinadores ficaram momentaneamente surpresos, com expressões pensativas cruzando seus rostos. Naoki sorriu gentilmente, preparando-se para levar os produtos da montanha de volta ao rancho. Assim que ele se virou para sair, um dos meninos o chamou de repente. Ei, senhor, por favor, espere um momento. Naoki se virou. O que houve? Você é o guarda florestal que mora por aqui? Perguntou o garoto hesitante. Não, respondeu Naoki com uma risadinha. Sou fazendeiro. Um fazendeiro. Os olhos do garoto brilharam de curiosidade. Você já viu Calyrex? Esta floresta foi realmente revivida por ele? Ele realmente apareceu aqui? Naoki piscou surpreso com a pergunta, então perguntou. Você admira Calyrex? O garoto assentiu entusiasmado com um tom sincero. Com certeza. Calyrex é incrível. Seu poder é incrível, e ele fez tanto para ajudar os Pokémon. Entendo. Naoki sorriu calorosamente. Bem, sim, Calyrex apareceu nesta floresta naquela época. Muitas pessoas testemunharam o milagre quando ele restaurou a floresta. Uau! Os 3 jovens treinadores suspiraram em uníssono, com os rostos iluminados de entusiasmo. A lenda era verdadeira. Se você quiser vê-lo, deveria visitar a cidade de Kozagi no último dia do outono, sugeriu Naoki. Há um festival da colheita nessa época, e as pessoas se reúnem no santuário das colheitas abundantes para agradecer. Talvez Calyrex possa aparecer durante a celebração. Os olhos dos treinadores brilhavam de esperança e entusiasmo. Naoki, enquanto isso, pensava consigo mesmo. Ele planejava convidar Calyrex para o festival. Se Calyrex decidisse comparecer, os habitantes da cidade e os visitantes provavelmente interpretariam isso como uma resposta divina à sua gratidão. Tal evento apenas aprofundaria sua reverência pelo rei das colheitas abundantes. Além disso, a ideia de Calyrex sentindo as emoções das pessoas e aparecendo diante de seus seguidores resultaria em uma história tocante, uma história de união entre humanos e Pokémon. Com o tempo, essa história poderia evoluir para uma lenda local acalentada, transmitida de geração em geração. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 386. Droga, estou cercado por Ivis. Após se despedir dos 3 jovens treinadores, Naoki retornou ao seu rancho com a cesta de cogumelos recém-colhidos. Separou alguns cogumelos planejando preparar um prato farto de frango ensopado com cogumelos para o jantar. O restante, decidiu, seria seco e armazenado para uso durante os meses nevados do inverno. Mais tarde, ao compartilhar os eventos de sua viagem com Calyrex, Naoki contou. Conheci outro grupo de treinadores que admiram você. Eles vieram até aqui só para visitar o santuário das colheitas abundantes. Um sorriso suave se abriu no rosto de Calyrex à menção de seus seguidores. Pensando nos últimos 2 anos, até ele se comoveu com quanto havia mudado. A vida agora parecia quase um sonho. Onde antes vagava sozinho pela tundra da coroa, sobrecarregado pela solidão e pela memória esmaecida, agora era celebrado e reverenciado. Humanos que acreditavam nele, buscavam suas lendas e lhe confiavam suas esperanças estavam nascendo por toda a terra. Eu me sinto muito feliz, disse Calyrex calmamente, com a voz cheia de emoção. Naoki sorriu. Haverá o Festival da Colheita nos próximos dias. Estou curioso para ver como será. O festival do ano passado já havia atraído uma multidão considerável, mas agora que a história de Calyrex se espalhara pela região de Paldea, Naoki mal conseguia imaginar quantas pessoas se reuniriam. Ele suspeitava que a encosta perto do santuário estaria lotada, com turistas se acotovelando para ver o Pokémon divino. Calyrex assentiu.
Eu também estou ansioso. Com o outono trazendo temperaturas mais amenas, os Pokémon deixaram o conforto de seus quartos com ar-condicionado para brincar no pasto. Naoki, depois de guardar seus cogumelos, saiu para colher algumas cebolas na terra cultivada. Mas ao chegar ao campo, notou um táxi voador se aproximando, com as asas batendo constantemente enquanto descia. Um grasnido familiar anunciou a chegada do transporte movido a Skullcablee. Murmurou Naoki intrigado. Quem poderia estar visitando agora? O táxi pousou suavemente na grama e um homem loiro, vestindo um casaco marrom, desceu. Seu comportamento era calmo, porém meticuloso, e seu olhar penetrante transmitia uma sensação de autoridade. Os olhos de Naoki se arregalaram levemente. É o Hassel? Hassel, também conhecido como Domador de Dragões, era um dos Elite 4 da região de Paldea. Treinador habilidoso, especializado em Pokémon do tipo dragão, herdeiro de uma renomada linhagem de domadores de dragões e professor de artes na Academia Paldea. Olá, Sr. Naoki, cumprimentou Hassel com um aceno educado. Sou Hassel. A comissária Geeta me pediu para entregar um presente ao senhor. Um presente? Ecoou Naoki, piscando surpreso. Por um instante, ele se perguntou se Geeta teria conseguido reunir as 1000 moedas que ele havia pedido para seu Jimmy-Go. Mas parecia cedo demais. Educadamente, Naoki respondeu. Olá, Sr. Hassel. Hassel voltou-se para o táxi e começou a descarregar 7 ovos, cada um com padrões marrons distintos. Colocando-os delicadamente na grama, gesticulou em sua direção. Naoki o encarou confuso. O que é isso? Ele perguntou. Estes, explicou Hassel, são ovos de Eevee. A comissária Geeta os enviou como presente. A mente de Naoki disparou. Ovos de Eevee? Como ela soube do meu sonho de construir um santuário para Eevee? Então a ficha caiu. Lembrou-se de ter mencionado a ideia para Yono e Grusha certa tarde. A notícia deve ter chegado a Geeta, que agiu com uma rapidez surpreendente. Isso é demais, pensou Naoki. Geeta já era generosa em ajudar com as moedas, e agora ela lhe enviará 7 ovos de Eevee. Ele não conseguia deixar de se perguntar quais seriam as intenções dela. Já entreguei o presente, disse Hassel, tirando a poeira do casaco. Tenho outros assuntos para tratar na academia, então não vou tomar mais o seu tempo. Quando ele estava prestes a sair, Hassel parou, estreitando os olhos enquanto observava o rancho. Dragonairs e Dragonites descansavam no pasto, suas formas elegantes brilhando sob o sol da tarde. Hassel congelou. Como pode haver tantos Dragonites neste rancho? Ele começou a contar, e seu choque aumentava a cada número. 1, 2, 3, 9? Como jovem mestre de uma família de domadores de dragões, Hassel estava acostumado a ver Pokémon raros. Mas a enorme quantidade de Dragonites no rancho de Naoki o deixará completamente sem palavras. Seus pensamentos giravam em espiral enquanto ele embarcava no táxi voador. Quem exatamente é Naoki? Enquanto isso, Naoki, ainda concentrado nos ovos de Eevee, parecia alheio às reflexões internas de Hassel. Quando Hassel mencionou sua partida, Naoki educadamente ofereceu. Já está indo? Gostaria de ficar para tomar uma xícara de chá antes de ir? Hassel acordou de seus devaneios, mas balançou a cabeça. Obrigado, mas preciso voltar para a academia. Tenho assuntos urgentes para resolver. Naoki assentiu, compreensivo. Tudo bem. Boa viagem e obrigado por entregar esses ovos. Hassel deu um aceno educado, embarcou no táxi voador e logo desapareceu no céu. Deixado sozinho com a inesperada abundância de ovos de Eevee, Naoki coçou a cabeça, olhando para os ovos cuidadosamente dispostos na grama. Nesse momento, Indeedee saiu da taverna Pokémon, com os braços cheios de produtos de limpeza. Ao avistar os ovos, soltou um grito assustado. Ai é! Sua exclamação ecoou pelo rancho, atraindo a atenção dos Pokémon próximos. Logo, uma multidão curiosa se reuniu, incluindo Dragonite, Dragonairs, Umbreon, Glaceon e outros. Naoki riu da cara de perplexidade deles. Esses ovos foram um presente do senhor que acabou de sair. São todos ovos de Eevee, e nós cuidaremos deles. Os Pokémon trocaram diversas expressões diante dessa revelação. Alcremie e Palmot inclinaram a cabeça confusos. Tantos Eevee? Isso significa que o rancho vai ficar cheio deles? Os Dragonair, por outro lado, aproximaram-se com grande curiosidade. Cheiraram os ovos delicadamente com seus grandes narizes se contraindo, e até encostaram as orelhas nas cascas, na esperança de ouvir sinais de vida lá dentro. Glaceon, no entanto, parecia que o mundo tinha acabado. Seus olhos arregalados se encheram de horror enquanto ela pensava silenciosamente. Mais 7 Eevees? São mais 7 rivais pelo afeto de Naoki. Isso é um desastre. Umbreon, calmo e composto como sempre, mexeu as orelhas e deu um passo à frente, inspecionando os ovos com interesse silencioso. Certo, vamos levar esses ovos para dentro, onde ficarão seguros, anunciou Naoki, tirando os Pokémon de seus pensamentos. Com a ajuda de todos, os ovos foram cuidadosamente carregados para o andar de cima e colocados na cama macia de uma incubadora. Assim que os ovos foram colocados em segurança, Naoki recuou, olhando para eles com incredulidade. Enquanto uma parte dele se emocionava com a ideia de ter tantos Eevees, outra parte se preocupava com os desafios que o aguardavam. Ele já imaginava a cena, 7 Eevees recém-nascidos subindo nele, exigindo leite, carinho e atenção constante. Estou prestes a me tornar uma babá Eevee em tempo integral, ele murmurou para si mesmo, suspirando dramaticamente. Mas então teve uma ideia. Por que não pedir ajuda? Seus olhos pousaram em Glaceon e Umbreon, que o haviam seguido escada acima e agora estavam perto da incubadora. Naoki bateu palmas e se virou para eles com um sorriso. Certo, vocês dois. De agora em diante, vocês estão no comando. Glaceon, você será a irmã mais velha. Umbreon, você será a segunda irmã. Juntos cuidaremos desses pequenos. Os dois Pokémon trocaram olhares arregalados. Bui, 2 Eevee, e vei? Capítulo 387. Pedido urgente de pomar de cerejeiras Elif. Glaceon e Umbreon nunca pensaram que um dia desempenhariam o papel de mães.
Depois de delegar o cuidado dos ovos de Ivy aos dois, Naoki desceu as escadas para atender uma chamada, deixando os dois e Ivy evoluídos sozinhos com os ovos não eclodidos no segundo andar. Umbreon deu um passo à frente, curiosamente batendo levemente em um dos ovos com sua pata, seus olhos com anéis amarelos cheios de admiração. Ivy pode realmente nascer disso? Glaceon soltou um pequeno suspiro, num tom relutante, mas resignado. Glaceon. Isso mesmo. Umbreon inclinou a cabeça, contemplativo, antes de se animar. Quando os Ivy eclodirem, você acha que eles nos verão como suas mães? Glaceon congelou, olhando incrédulo para seu companheiro. Glaceon, você quer ser mãe? Umbreon assentiu com firmeza, olhando para os ovos com uma mistura de determinação e carinho. Umbreon, eu nunca tive mãe quando criança, e esses pequenos Ivy também não. Eu quero ser a mãe deles e cuidar deles. Por um momento, Glaceon ficou sem palavras, apenas murmurando um suave glá. Lá embaixo, Naoki estava ao telefone com Geeta. A voz alegre de Geeta ecoou pela linha. Então, você recebeu o presente? Naoki suspirou, uma mistura de gratidão e leve exasperação. Sim, eu já. Ótimo, respondeu Geeta com um sorriso audível na voz. Grusha mencionou que você estava planejando construir um parque Ivy, então quando vi os ovos de Ivy no centro de criação da aliança, pensei que seriam perfeitos para você. Naoki hesitou, sentindo-se sobrecarregado. Chefe, isso parece demais. Geeta riu baixinho. Não é nada demais. Para Paldia, você é um talento significativo, com força de campeão. Mesmo que não faça parte oficialmente da Aliança Paldia, espero sinceramente que fique aqui. Naoki franziu a testa levemente. Não tenho planos de deixar Paldia. Minha casa é aqui. Para onde mais eu iria? Geeta, do outro lado, manteve seus pensamentos. Outras regiões podem não compartilhar esse sentimento. Ela ouviu rumores de que Galar estava introduzindo incentivos especiais para atrair talentos estrangeiros, e a ideia de perder alguém como Naoki para outra região era inaceitável. Em voz alta, ela simplesmente disse, pense nisso como um presente pessoal meu como amiga. A palavra amigo tocou profundamente o coração de Naoki. Desde que chegará a este mundo, ele passará a maior parte do tempo com Pokémon e tinha pouquíssimos amigos humanos. Ele sorriu calorosamente. Nesse caso, obrigado. Vou cuidar bem deles. Geeta acrescentou. Estes ovos de Ivy foram postos há 2 meses. Eles eclodirão em cerca de 2 semanas, então você precisará ficar de olho neles até lá. Naoki assentiu. Entendido. Obrigado novamente, chefe. Após se despedirem, Geeta desligou, deixando Naoki imerso em pensamentos. Ele apreciava a gentileza de Geeta, mas não queria que o relacionamento deles parecesse unilateral. Depois de refletir por um momento, ele decidiu enviar a Geeta algumas garrafas de seu café especial feito em casa. Sua propriedade única, mistura da insônia, permite que o consumidor permaneça acordado e com energia total sem fadiga. Parecia perfeito para alguém como Geeta, que costumava trabalhar longas horas. Naoki embalou o café cuidadosamente e decidiu enviá-lo pelo correio. Ele foi até a cidade, entregou o pacote ao carteiro Ivan e pediu que o entregasse na sede da Aliança Paldia. Quando Naoki retornou ao rancho, o crepúsculo já havia caído. Depois de lavar as mãos, ele foi até a cozinha preparar o jantar para o Pokémon. Ele limpou os cogumelos selvagens que havia coletado nas montanhas mais cedo e os jogou em uma panela com frango fresco preparado para ensopado. Enquanto o aroma enchia o ar, Naoki notou Glaceon e Umbreon descendo as escadas. Ele os chamou sorrindo. Como vocês dois estão se sentindo em relação a cuidar dos ovos de Ivy? Umbreon assentiu entusiasticamente, seus anéis azuis brilhando fracamente de excitação. Glaceon hesitou, mas finalmente assentiu também. Naoki riu baixinho. Ótimo. Os ovos vão eclodir em cerca de 2 semanas, então conto com a sua ajuda. Umbreon inclinou a cabeça, confuso. Quanto tempo duram 2 semanas? Entendendo a pergunta, Naoki explicou. Quando as maçãs no pomar do outro lado do rio amadurecerem, os ovos de Ivy eclodirão. Ele havia verificado o pomar mais cedo naquele dia. Graças aos cuidados de seu Gogoat, as macieiras estavam crescendo fortes e as maçãs estavam começando a amadurecer. As orelhas de Umbreon se animaram com a menção de maçãs, e ele disparou em direção ao pomar, ansioso para investigar. Glaceon, no entanto, permaneceu em casa. Sentindo fome, correu até sua tigela e começou a mastigar os Pokéblocks e pofins que Naoki havia preparado antes. À medida que o sol se punha no horizonte, lançando um brilho âmbar quente sobre o rancho, os Pokémon que brincavam no pasto começaram a voltar aos poucos para casa. Um por um, eles se espalharam confortavelmente pela sala de estar, aguardando o jantar. Naoki observava a cena com um sorriso suave, satisfeito com a energia tranquila do rancho. No entanto, sua mente já girava com os planos para os próximos dias. Hoje era 15 de julho, restando apenas 5 dias para sua aventura com Rayfort, programada para 20 de julho. Como professor de história na Academia Paldia, Rayfort estaria livre para explorar as ruínas subterrâneas assim que a academia começasse as férias de verão. Os dois haviam planejado a expedição durante semanas, prevendo que levaria 1 ou 2 dias para ser concluída. Voltando ao presente, Naoki se virou para os irmãos Indeedee e instruiu. Partirei em breve e só voltarei em 2 dias. Vou deixar o rancho sob seus cuidados enquanto estiver fora. O mais velho Indeedee e a irmã mais nova assentiram ansiosamente, com expressões cheias de confiança. De fato. Não se preocupe, Naoki.
Nós cuidamos de tudo aqui. A manhã seguinte saudou o rancho com um céu outonal fresco e claro. A brisa suave trazia o aroma das colheitas maduras e da terra recém-revolvida. Naoki começava o dia cedo, cuidando das diversas tarefas do rancho. Ordenhava o gogoat, coletava mel da vibrante colmeia de Combé e supervisionava Dragonite enquanto ela invocava chuva leve para regar os campos. Com a ajuda de Psyduck, ele colheu as safras maduras e depois foi até o pomar com Dragonite para colher frutas. Por fim, fez questão de alimentar Snorlax com uma generosa porção de Pokéblocks. Em meio a toda essa atividade, ele notou que a lã do Volou havia crescido exuberante e fofa novamente. Normalmente, tosar a lã com tosqueadeiras elétricas era uma tarefa árdua, que o deixava dolorido por horas. Mas hoje, ele teve uma ideia diferente. Ao avistar Farfetch'd treinando diligentemente por perto, Naoki se aproximou com um sorriso. Farfetch'd, você se importaria de me dar uma mão? Farfetch'd, que vinha aprimorando suas habilidades com o manuseio do alho poró, imediatamente se endireitou e assentiu. Segurando seu alho poró já gasto, marchou confiante em direção ao cercado de Volou. O Volou observou com curiosidade enquanto Farfetch'd se aproximava. Com movimentos precisos, Farfetch'd fiava seu alho poró, cortando a lã fofa com precisão cirúrgica. Em poucos instantes, a lã do primeiro Volou estava perfeitamente tosquiada, acumulando-se no chão como um cobertor branco e macio. Baia! O Volou, assustado a princípio, olhou para si mesmo e percebendo que estava ileso, acalmou-se. Farfetch'd não perdeu tempo, movendo-se rapidamente para o próximo Volou, depois para o próximo. Em 5 minutos, todos os Volou no recinto estavam completamente tosquiados, com a lã empilhada ordenadamente sobre a grama. Naoki ficou boquiaberto, maravilhado com a eficiência. Ah, uau! Se ele tivesse feito isso sozinho, teria levado horas e o deixado exausto. Farfetch'd havia conseguido em minutos com destreza. O poder e a precisão dos Pokémon nunca deixaram de surpreendê-lo. Agradecido e impressionado, Naoki recolheu a lã. Quando ele terminou suas tarefas matinais, já eram 9h30. Sentindo-se um pouco ressecado, Naoki voltou para casa para tomar uma bebida rápida e descansar um pouco. Mal havia se sentado quando o som do videofone interrompeu o silêncio. Franzindo a testa levemente, pegou o aparelho e verificou o identificador de chamadas. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Era o tio Elif do pomar de cerejeiras vizinho. Por que ele estava ligando? Curioso, Naoki apertou o botão de atender. Naoki atendeu e a voz do tio Elif soou imediatamente, parecendo ansiosa. Naoki, você está no rancho? Pode vir até o pomar? Um Pokémon selvagem invadiu e feriu um dos meus Pokémon. A expressão de Naoki ficou séria enquanto ele ouvia. Estou aqui, tio Elif. Já vou aí. Não chegue perto por enquanto, pode ser perigoso. Neste mundo, não era incomum que Pokémon selvagens invadissem fazendas ou pomares, às vezes causando sérios danos. Nem todos os fazendeiros estavam preparados para lidar com Pokémon agressivos, e Elif não era exceção. Naoki entendeu imediatamente que Elif estava pedindo ajuda a ele. Após desligar, Naoki correu em direção a Koraidon, que estava treinando com Ciclizar e Dragonairs por perto. Explicando rapidamente a situação, ele subiu nas costas de Koraidon e juntos correram em direção ao pomar de cerejeiras de Elif. Quando chegaram, Elif já estava esperando na entrada. Sua expressão tensa relaxou um pouco ao ver Naoki e Koraidon. Você está aqui! Elif exclamou. Onde está o Pokémon? Naoki perguntou deslizando das costas de Koraidon. É mais fundo no pomar, respondeu Elif, já liderando o caminho. Enquanto caminhavam, Elif relatou a situação. Começou ontem de manhã. Eu estava cuidando das árvores quando notei um Pokémon selvagem no pomar. Ele estava derrubando as cerejeiras. E sempre que eu ou meu Pokémon nos aproximamos, ele ataca. Elif suspirou profundamente. Tentei encontrar alguém para ajudar, mas não havia treinadores disponíveis por perto. Você é a única em quem consegui pensar. Naoki lhe deu um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, tio Elif. É para isso que servem os vizinhos. Eles logo chegaram ao coração do pomar, e lá estava ele, o Pokémon intruso. A criatura parecia um enorme louva-a-Deus com seus antebraços afiados, semelhantes a foices, brilhando ameaçadoramente à luz. Tinha 3 chifres irregulares na cabeça e 2 pares de pequenas asas zumbiam suavemente nas costas. Um Scyther, Naoki murmurou reconhecendo o Pokémon instantaneamente. O Scyther sentou-se em um pedaço de grama pisoteada, com os olhos fechados como se estivesse descansando. Mas, no momento em que sentiu a presença deles, seus olhos aguçados se abriram de repente, fixando-os com um olhar penetrante. Não demorou muito para que seu olhar se voltasse para Koraidon, a figura mais imponente do grupo. Scyther se levantou abruptamente, as asas em suas costas vibrando em alta frequência, erguendo-o ligeiramente do chão. Não estava atacando, mas sua postura era inconfundivelmente defensiva, um claro aviso para ficar longe. Elif deu um passo cauteloso para trás de Naoki com medo evidente. É agressivo, sussurrou. Naoki, no entanto, notou algo que Elif não notara. A Scyther não era tão ameaçadora quanto parecia. Sua perna direita, ligeiramente dobrada e rígida, revelava um ferimento. Está machucado. Naoki observou o tenso Scyther cuidadosamente e pensou consigo mesmo. Seu estado de alerta elevado deve ser por causa do ferimento. Normalmente, Scyther selvagens não se aventurariam em território humano a menos que algo estivesse seriamente errado. Scyther normalmente viviam nas profundezas das florestas, aprimorando suas habilidades cortando árvores com suas foices afiadas. De acordo com o guia do treinador, sinais de danos extensos em árvores frequentemente marcavam o território de um Scyther. Depois de um momento para organizar seus pensamentos, Naoki decidiu tentar argumentar com o Pokémon ferido. Scyther, não queremos lhe fazer mal, disse Naoki calmamente. Se não me engano, você está aqui porque está ferido, certo? O olhar penetrante do Scyther não vacilou, seus olhos estavam fixos em Naoki com desconfiança. Mas ficar aqui assim não é o ideal.
Você causou alguns danos, e isso está preocupando as pessoas que vivem aqui, continuou Naoki, olhando para as cerejeiras caídas. Eu quero te ajudar. Deixe-me preparar algo para curar seu ferimento. Depois disso você poderá sair por conta própria. Naoki percebeu que não havia trazido nenhum suprimento médico. Rapidamente decidiu preparar uma poção curativa simples na hora. Virando-se para Elif, perguntou: você tem alguma fruta, como orã ou citrus berries, e uma garrafa de leite moomo? Elif, pega de surpresa, assentiu. Sim, acho que sim. Ótimo. Vou precisar de 2 frutas vermelhas e uma garrafa de leite moomo. Antes que Elif pudesse responder, uma vozinha estridente o interrompeu. Irmãozão, você vai curar aquele Pokémon? Assustado, Naoki se virou e viu uma garotinha espiando por trás de uma cerejeira. Ela não parecia ter mais de 5 ou 6 anos e observava a cena com olhos arregalados e curiosos. Ana, isso é perigoso. Você não deveria estar aqui, repreendeu Elif com a voz severa. O rosto da menina se contorceu, lágrimas brotaram em seus olhos. Eu só queria ver como papai está, ela gritou. Elif suspirou exasperada e a apresentou timidamente. Naoki, está minha filha mais nova, Ana. Minha filha mais velha, Gina, está viajando, então Ana nos faz companhia em casa. Naoki sorriu gentilmente. Está tudo bem. Virando-se para Ana, agachou-se até a altura dela. Sim, o Saiter está ferido. Vou fazer algo para ajudá-lo a se curar para que possa partir em paz. As lágrimas de Ana secaram rapidamente e seus olhos brilharam. Precisa de frutas vermelhas e leite moomo? Eu posso ajudar. Sem esperar por uma resposta, ela saiu correndo, sua pequena figura desaparecendo em direção à casa da fazenda. Elif balançou a cabeça com uma mistura de carinho e frustração. Esta criança, ela realmente se importa com você, comentou Naoki com um sorriso. Elif riu baixinho, suavizando o tom. Ana sempre foi muito atenciosa. Ana logo retornou, carregando 2 frutas vermelhas e uma garrafa de leite moomo nas mãos pequenas. Ela os entregou a Naoki, que agradeceu calorosamente antes de começar a trabalhar. Ele esmagou as frutas, espremendo seus sucos no leite moomo, criando um leite curativo improvisado. Embora não fosse tão potente quanto o orvalho da vida ou as poções máximas, era muito mais eficaz do que os remédios comuns de venda livre. Enquanto Naoki trabalhava, Ana sentou-se no colo do pai, observando atentamente. Irmãozão, você vai dar o leite para aquele Pokémon? Isso mesmo, respondeu Naoki com um aceno de cabeça. Leite pode ajudar os Pokémon a se recuperarem mais rápido. Ele se aproximou de Saiter cautelosamente, segurando a garrafa nas mãos. Saiter, este leite vai curar suas feridas. Beba e você se sentirá melhor. A Saiter permaneceu tensa, suas asas zumbindo suavemente em alerta. Naoki parou a uma distância segura e colocou a garrafa no chão. Não vou chegar mais perto, ele assegurou. Você pode ficar com ele. O Saiter hesitou, seus olhos afiados alternando entre Naoki e o leite. Não tenha medo, Saiter. Ana encorajou-o nos braços do pai. Mamãe diz que leite ajuda você a crescer forte e alto. As asas do Saiter desaceleraram. A tensão em sua postura diminuiu um pouco. Lentamente, ele se abaixou de volta ao chão, com a perna machucada tremendo a cada passo. Movia-se cautelosamente com um andar irregular, mas determinado. Ana bateu palmas de alegria. Você consegue, Saiter. Encorajado por sua alegria inocente, o passo de Saiter acelerou um pouco. Um passo, depois outro, até finalmente alcançar o leite. Ele ergueu uma de suas enormes foices, pegando cuidadosamente a garrafa e inclinando-a para beber. Os efeitos foram quase imediatos. O ferimento na perna direita começou a cicatrizar, e as bordas irregulares do ferimento se uniram com velocidade visível. Elif suspirou aliviado, a tensão nos ombros se dissipando. Está funcionando. Capítulo 388, Saiter. Saiter agitou os braços mais uma vez, erguendo-se agora que o ferimento estava curado. A tensão em sua postura relaxou um pouco enquanto olhava ao redor, para as cerejeiras que havia cortado durante sua estadia. Parecia arrependido, percebendo o problema que havia causado aos humanos que lhe demonstraram uma gentileza inesperada. Pá, pá, pá. As palmas alegres de Ana quebraram o silêncio. A alegria inocente da garotinha era contagiante, mas Elif permaneceu em conflito. Embora aliviado pela partida do Saiter, não pôde deixar de sentir uma pontada de arrependimento pelos danos causados às suas cerejeiras, que ele havia cultivado com tanto esforço. Saiter olhou para Naoki por um longo momento antes de se virar. Sem dizer mais nada, abriu as asas e decolou, planando suavemente sobre o pomar. Adeus, Saiter. Ana gritou, acenando com sua pequena mão entusiasticamente. Naoki e Koraidon ficaram parados, observando a cena com silenciosa satisfação. Elif, agora visivelmente mais à vontade, virou-se para Naoki com gratidão na voz. Isso não teria sido possível sem você, Naoki, disse Elif com sinceridade. Entre um pouco. Vou te trazer algumas cerejas frescas do lote que colhi há alguns dias. Naoki, percebendo que não tinha assuntos urgentes, concordou e seguiu Elif pelo pomar até sua casa, com Koraidon caminhando amigavelmente ao lado dele. Atrás do pomar de cerejeiras, avistou-se uma aconchegante casa de madeira de 2 andares. A estrutura exalava aconchego e simplicidade, com várias toras empilhadas ordenadamente do lado de fora e um machado cravado em um bloco de corte próximo. Lá dentro, Naoki foi recebido calorosamente pela esposa de Elif, Mana, que imediatamente lhe serviu uma xícara de chá e colocou um prato de cerejas vermelhas brilhantes na mesa. Ela até trouxe um lanchinho Pokémon para Koraidon. Muito obrigado, disse Naoki curvando-se levemente. Mana dispensou o agradecimento com um sorriso gentil. Você é sempre bem-vindo aqui.
Por favor, sinta-se em casa. Morar sozinho no rancho deve ser solitário às vezes, não é? Naoki balançou a cabeça levemente, sorrindo. De jeito nenhum. Tenho muitos Pokémon para me fazer companhia, e eles garantem que a vida seja tudo menos monótona. Mana sentiu incompreensão e em seguida pediu licença para subir e cuidar de algumas tarefas. Enquanto isso, Elif e Ana estavam sentadas juntas no sofá, com a atenção de Ana fixada em Koraidon. Agachada no chão, ela observava com admiração Koraidon mastigando cerejas. Irmãozão, perguntou ela animada, este Pokémon é tão legal. Qual é o nome dele? Naoki riu baixinho. Esse é o Koraidon. É um Pokémon do tipo dragão e lutador. Uau! Que incrível! Exclamou Ana com os olhos brilhando. Irmãozão, você é um treinador Pokémon? Mais ou menos, admitiu Naoki. Mas meu trabalho principal é administrar o rancho. Ana se virou para o pai e declarou, pai, um dia eu quero me tornar uma treinadora tão incrível quanto o irmão mais velho. Elif a provocou gentilmente. Você não estava dizendo na semana passada que ficaria aqui no pomar de cerejeiras com seus pais para sempre? Ana ofegou, cobrindo a boca como se tivesse sido pega em uma mentira. Não foi isso que eu disse, protestou balançando a cabeça. Ha ha ha. Elif riu com vontade, puxando-a para um abraço caloroso. Naoki sorriu enquanto observava a brincadeira. O Ensino varria diligentemente a escada com sua cauda fofa, enquanto um Dachshund cochilava perto do sofá, com sua respiração lenta e profunda, um sinal de sua idade avançada. Acima um Chatot empoleirado em uma lâmpada, cantando ocasionalmente, e um Araquanid descansava em seu canto, com sua orbe aquosa brilhando suavemente. O olhar de Naoki se voltou para uma foto emoldurada pendurada na parede. Ela retratava Elif, Mana e suas duas filhas posando alegremente ao lado de seus Pokémon. A alegria da família era palpável no momento capturado. A visão mexeu com o coração de Naoki. Ele se lembrou das vezes em que Zack e o prefeito Thomas sugeriram que ele encontrasse uma parceira para ajudar a administrar o rancho, cuidar dos Pokémon juntos e talvez até formar uma família. Por um breve momento, ele não conseguiu evitar uma pontada de inveja. Família? O pensamento persistia. Em sua vida anterior, Naoki fora uma engrenagem na máquina da vida urbana, trabalhando incansavelmente em uma selva de concreto. Seus parcos ganhos mal cobriam o básico, muito menos permitiam sonhar com a casa própria ou casamento. Em sua vida passada, Naoki frequentemente pensava que seria ótimo viver sozinho, evitando as complicações do casamento e da família. Ele se convencera de que a solidão lhe convinha. Mas agora, observando as brincadeiras alegres de Ana e seu vínculo afetuoso com o pai, Naoki percebeu que suas convicções de longa data estavam vacilando. E se ele tivesse um filho? O pensamento se enraizou em sua mente. Como seria compartilhar sua vida com alguém que carregasse seu legado? Se a criança preferisse ficar perto de casa, ele poderia lhe ensinar os detalhes da administração do rancho, transmitindo-lhe as habilidades necessárias para cuidar dos Pokémon e da terra. Se ela ansiasse por aventuras, ele lhe confiaria o filhote de seus Dragonites, um Dratini recém-nascido para acompanhá-la em suas viagens. Elif encontrou o olhar de Naoki e o seguiu até a foto de família na parede. Seu rosto se suavizou de orgulho e calor. As duas meninas na foto são minhas filhas, disse Elif com um toque de carinho na voz. A mais velha é Gina. Ela fez 10 anos no ano passado e começou sua jornada como treinadora Pokémon. Naoki assentiu. O nome lhe parecia familiar. Zack a mencionara algumas vezes no ano passado. Vocês tiveram uma bela discussão sobre isso, não é? Perguntou Naoki com um sorriso maroto. Elif riu, um pouco envergonhada. Então você ouviu falar disso, né? Eu não queria que ela fosse embora tão cedo. O mundo lá fora pode ser perigoso. Mas Gina se trancou no quarto e chorou por dias, insistindo que estava pronta. Por que não matriculá-la na academia Paldea? Perguntou Naoki, curioso. Elif suspirou, balançando a cabeça. Gina não queria ir. Ela achou que aprenderia mais vivenciando o mundo por si mesma do que assistindo a aulas chatas. Ah, isso explica tudo, disse Naoki, entendendo o espírito aventureiro de Gina. A conversa foi interrompida por uma batida repentina na porta. Ana, sempre uma ajudante ansiosa, levantou-se do sofá e correu para abri-lo. Quando a porta se abriu, não era um visitante humano que estava ali, mas sim o Scyther de antes. Ele segurava um maço de frutas em suas garras em forma de foice, parecendo quase apologético. Tanto Naoki quanto Elif piscaram surpresos, pegos de surpresa pelo retorno inesperado do Pokémon. O Scyther deu um passo à frente e gentilmente ofereceu a fruta a Ana. Seus movimentos pareciam deliberados, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem. O rosto de Ana se iluminou de entusiasmo. São para mim? Perguntou ela com a voz cheia de admiração. Scyther assentiu. A pequena Ana gritou de alegria e correu para abraçar Scyther pela cintura. Ana! A voz de Elif elevou-se, seu coração quase saltando na garganta. Scyther congelou por um momento, assustado, antes de olhar para a garotinha. Embora visivelmente perturbado pelo abraço repentino, não fez nenhum movimento ameaçador, permanecendo calmo. Ana, alheia à ansiedade do pai, sorriu para o Scyther. Ela o achou incrivelmente maneiro, sua estrutura elegante, foices afiadas e a maneira como se portava. Tendo visto sua irmã capturar Pokémon antes, Ana hesitou apenas brevemente antes de perguntar, com os olhos brilhando de expectativa. Scyther, você será meu Pokémon? Tanto Naoki quanto Elif ficaram atordoados, processando a pergunta inesperada. Scyther inclinou a cabeça, olhando para o pequeno humano à sua frente. Lembrando-se dos danos que causará o pomar de cerejeiras e sentindo o afeto e a gentileza genuínos da garota, seu comportamento gélido se suavizou. Após uma breve pausa, assentiu. Foi-se, gritou com determinação, sinalizando sua concordância. Decidirá ficar e trabalhar para reparar os danos causados ao pomar. Eba! Exclamou Ana, girando de alegria antes de se virar para o pai. Pai, eu peguei um Pokémon. Agora sou uma treinadora como a Gina. O queixo de Elif ficou aberto. Sua expressão estava entre choque e descrença. Naoki, no entanto, encarou a situação com naturalidade.
Pokémon sempre foram criaturas mágicas capazes de formar conexões profundas com humanos. Ele sorriu calorosamente e disse: "Parabéns, Ana. Scyther é um Pokémon forte e habilidoso. Ele é ótimo em cortar e limpar coisas, vai ser uma grande ajuda." Ana assentiu seriamente, estufando o peito. "A partir de hoje, cortar lenha é trabalho meu e do Scyther. Assim o papai pode descansar um pouco." Scyther assentiu firmemente. "Scyther." Elif apertou o peito, parecendo atordoado. "Naoki, isso está mesmo acontecendo?" Naoki riu baixinho, com a voz calma e reconfortante. "Parece que Scyther se sente mal por ter cortado suas cerejeiras antes. Ficar aqui para ajudar deve ser a forma dele de se redimir." Elif suspirou, com um pequeno sorriso irônico no rosto. "Nunca vi nada parecido antes." Scyther não perdeu tempo em provar suas capacidades. Seguiu Ana para fora, indo direto para a pilha de lenha. Com 2 movimentos precisos de suas foices, um único tronco foi cortado em lenha perfeitamente uniforme, pronta para uso. Os olhos de Elif se arregalaram enquanto observava boquiaberto de espanto. "Uau, isso é incrível!" Scyther continuou trabalhando incansavelmente, com movimentos rápidos e eficientes. Em poucos instantes, toda a pilha de madeira havia sido cortada com precisão, restando apenas algumas lascas soltas no chão. Apesar dos esforços, a respiração de Scyther ficou ofegante e gotas de suor se formaram em sua testa. Ao ver isso, Ana correu de volta para dentro de casa. Alguns momentos depois, voltou carregando um copo d'água e um lenço de papel ficando na ponta dos pés. Ofereceu delicadamente a água a Scyther antes de usar o lenço para enxugar o suor. Scyther, desacostumado a um tratamento tão carinhoso, ficou visivelmente comovido. Seu vínculo com Ana se fortaleceu e sua confiança na garotinha se solidificou. Observando a dupla, Naoki se virou para Elif com um sorriso satisfeito. "Parece que deu tudo certo." Elif assentiu com uma mistura de gratidão e espanto no rosto enquanto observava Scyther e Ana interagirem. Daquele dia em diante, Scyther se tornou parte do pomar de cerejeiras, ficando para ajudar em várias tarefas como forma de pagar sua dívida. Antes de partir, Naoki e Koraidon foram convidados a entrar na casa. Como gesto de agradecimento, Elif entregou a Naoki várias garrafas de vinho de cereja e um grande saco de cerejas frescas, expressando sua sincera gratidão. Capítulo 389, Sob a Areia Amarela, uma emocionante perseguição no deserto. Em 23 de julho, ano 199 do calendário da Aliança. Restavam apenas 2 dias antes de Naoki embarcar em sua jornada para explorar as ruínas antigas. Naquela manhã, Naoki decidiu avaliar o progresso do treinamento especial que o Ciclizar e Dragonair haviam passado com Koraidon nas últimas semanas. Os Dragonair estavam em boa forma. Seu treinamento havia sido incorporado a exercícios lúdicos, e cada um havia dominado 1 ou 2 movimentos novos nas últimas 2 semanas. Ciclizar, no entanto, havia abordado seu treinamento com uma atitude totalmente diferente, focada e intensa. Quando Koraidon se ofereceu pela primeira vez para ser mentor de Ciclizar, este ficou atordoado. Koraidon, afinal, geralmente mantinha uma atitude distante, nem muito próximo nem muito distante dele. Ciclizar inicialmente pensou que Koraidon estava brincando, mas ao perceber a sinceridade por trás da oferta de Koraidon, decidiu se dedicar totalmente ao treinamento. Agora, semanas depois, os resultados desse esforço estavam prontos para serem exibidos. De pé na grama exuberante do pasto, Ciclizar exibiu com confiança os movimentos que aprenderá sob a orientação de Koraidon. Sua primeira demonstração foi uma investida em alta velocidade, saltando no ar e usando todo o corpo para pressionar um oponente imaginário. "Isso parece muito com um movimento físico com força avassaladora", observou Naoki, fazendo uma anotação mental. Observando Ciclizar executar a manobra, Naoki notou uma semelhança com rota de colisão de Koraidon, um movimento que também envolvia pular alto e bater no oponente com grande força. "Bom trabalho, continue assim." Naoki encorajou, anotando o progresso de Ciclizar em seu caderno. O Pokémon então começou a demonstrar seus outros movimentos recém-aprendidos. O tempo pareceu voar enquanto Ciclizar exibia seu repertório completo pelos 10 minutos seguintes. Quando finalmente completou seu movimento final, Naoki olhou para as anotações detalhadas em seu diário. Nome: Ciclizar. Personalidade: brincalhão, ingênuo, determinado. Ultimamente parece inspirado a se tornar mais forte como Dragonite e Koraidon. Hobbies: tomar sol, perseguir borboletas e ajudar alegremente nas tarefas domésticas. A comidas favoritas: bife grelhado, sanduíche secreto do Naoki, suco de fruta fresco e leite moomo. Movimentos dominados: colisão, grito, giro rápido, cauda de dragão, agilidade, guarda ampla, ataque rápido, acrobacia, golpe duplo, impacto corporal, troca de marcha, pulso de dragão, investida de dragão, ultraje, cabeça de ferro, giga impacto. Enquanto Naoki revisava a lista, 2 movimentos se destacaram para ele: troca de marcha e agilidade, ambas técnicas que aumentam a velocidade. Um pensamento curioso lhe passou pela cabeça. Quão rápido Ciclizar conseguiria ir se ele se esforçasse ao máximo? Intrigado, Naoki se virou para o Pokémon. "Ciclizar, me mostre como você usa o troca de marcha." "Hao!" Ciclizar gorjeou, sua determinação evidente. A estrutura em forma de roda em seu peito começou a brilhar com uma luz branca intensa, girando rapidamente como um motor de motocicleta de alto desempenho. "Agora corra." Naoki instruiu. Ciclizar disparou, atravessando a grama a uma velocidade impressionante. Impressionante! Naoki maravilhou-se, tomando notas. Ele então instruiu Ciclizar a acumular troca de marcha e agilidade para obter velocidade máxima antes de correr novamente. O Pokémon se concentrou bastante, fortalecendo-se ao máximo. Quando Ciclizar decolou dessa vez, ele não passou de um borrão, desaparecendo da vista de Naoki em um instante.
Que velocidade incrível! Murmurou Naoki, impressionado. Ele se lembrava de ter lido na Pokédex que a velocidade máxima do Ciclizar poderia chegar a 120 km por hora. Agora, vendo-o em ação, não tinha dúvida sobre essa afirmação. A velocidade de Ciclizar era um trunfo claro. Em batalha, ele podia facilmente usá-la para se esquivar de ataques, diminuir a distância entre eles e lançar golpes como cauda de dragão ou cabeça de ferro para um impacto devastador. Satisfeito com a demonstração, Naoki chamou Ciclizar de volta e explicou seus pensamentos. A velocidade é sua maior força. Durante as batalhas, use-a para superar seus oponentes. Em termos profissionais, essa estratégia se chama kit manter distância enquanto os desgasta. Ciclizar inclinou a cabeça intrigado. How? Antes que Naoki pudesse explicar melhor, Koraidon bocejou preguiçosamente de seu lugar na grama, chamando sua atenção. Uma ideia lhe ocorreu. Em vez de explicar, vamos praticar, decidiu Naoki. Koraidon, você se importaria de ser o parceiro de treino do Ciclizar? Eu conduzirei em uma batalha simulada contra você. Koraidon pescou, parecendo ligeiramente irritado com o pedido repentino. Mas após um momento de hesitação, assentiu resignadamente e se levantou, posicionando-se na grama. A expressão do Ciclizar estava cheia de determinação enquanto ele encarava Koraidon. A batalha começou oficialmente. Ciclizar versus Koraidon, um teste de velocidade e estratégia. Sob o comando de Naoki, Ciclizar usou o impacto vasto, o movimento do tipo dragão, como seu golpe inicial. Ciclizar disparou para frente, sua cauda robusta brilhando fracamente antes de voar em direção a Koraidon em um amplo arco. Koraidon, fiel à sua natureza cooperativa, permaneceu imóvel, agindo como um alvo fixo para a demonstração. Assim que o ataque acertou, Naoki deu o próximo comando: abra distância. Não deixe seu oponente se aproximar. Ciclizar recuou imediatamente, usando sua velocidade impressionante para circular em torno de Koraidon. Vá de novo, dessa vez, use a garra de dragão e recue com a mesma rapidez. Com uma agilidade incrível, Ciclizar atacou mais uma vez com as garras brilhando com a energia do dragão. Após acertar um golpe preciso, saltou para longe, em segurança. Essas duas rápidas trocas pareceram despertar a compreensão em Ciclizar. Seus movimentos tornaram-se mais deliberados e sua confiança crescente. Naoki aproveitou a oportunidade para explicar melhor, entendeu? Isso se chama tática de kit. Sua velocidade é sua maior força. Use-a para manter distância, atacar com decisão e recuar antes que seu oponente possa retaliar. Ciclizar assentiu, seus olhos brilhando de determinação enquanto começava a compreender a estratégia. Quer tentar sozinho? Perguntou Naoki com um sorriso. Ciclizar assentiu ansiosamente. Esperou o momento certo e então disparou para frente, encurtando a distância até Koraidon em um instante. Suas garras brilharam enquanto ele as erguia bem alto, preparando-se para atacar com a garra de dragão. Mas desta vez Koraidon se moveu. Embora Ciclizar fosse incrivelmente rápido, os movimentos de Koraidon eram ainda mais rápidos. Antes que a garra do dragão pudesse atingi-lo, Koraidon habilmente agarrou o braço de Ciclizar e com uma explosão de força, o jogou para o lado. Ciclizar caiu na grama, atordoado pela velocidade e força do seu oponente. Naoki observou a interação com uma mistura de espanto e compreensão. Koraidon raramente havia demonstrado suas capacidades completas antes. Agora estava claro o quanto ele era mais rápido e forte em comparação com o jovem Ciclizar. Vamos parar aqui por enquanto. Naoki gritou, sinalizando o fim da batalha. Ciclizar se levantou, coberto de poeira, e caminhou de volta em direção a Naoki, com a expressão um pouco abatida. Murmurou suavemente, claramente desapontado por sua incapacidade de se igualar a Koraidon. Naoki se agachou e afagou delicadamente a cabeça de Ciclizar. Está tudo bem. Você só tem 1 ano e meio, ainda é tão novinho. Tem tempo de sobra para ficar mais forte. Os olhos de Ciclizar brilharam com a confirmação. Ele acariciou a palma da mão de Naoki carinhosamente, seu espírito de luta reacendendo. Virou-se para Koraidon com a expressão cheia de determinação, prometendo silenciosamente ficar mais forte e desafiá-lo novamente. Koraidon, observando isso, soltou um suspiro conflituoso, mas compreensivo. Ciclizar inclinou a cabeça, momentaneamente confuso com o tom de Koraidon. Naoki, parado entre os dois Pokémon, olhou para os dois e riu. É isso mesmo. Vocês dois devem se dar bem de agora em diante, afinal, há muito que vocês podem aprender um com o outro. Ciclizar olhou para Koraidon com uma expressão feliz. Gorjeou, com os olhos cheios de gratidão. Embora Koraidon tivesse uma aparência assustadora, Ciclizar passou a reconhecer seu coração bondoso. Por muito tempo, Ciclizar quis ser amigo de Koraidon, mas o comportamento frio de Koraidon o manteve afastado. Só recentemente as coisas começaram a mudar. Koraidon olhou para Naoki, depois novamente para Ciclizar, e assentiu relutantemente. Suspirou com uma mistura de aceitação e diversão no tom. Mais tarde naquela noite, Naoki entrou no fórum para consultar Highforte. Rei Dourado, faltam apenas 2 dias para a expedição. Preciso preparar alguma coisa? Highforte estava online e respondeu quase imediatamente. Explorador ancião, não precisa. Já preparei tudo. Só traga seu melhor Pokémon com você. Rei Dourado, entendi. Onde devemos nos encontrar? Explorador antigo, vamos nos encontrar na cidade de Cascarrafa. Encontrei alguns registros antigos que indicam que a capital do Império Paldea está enterrada sob as areias do Grande Deserto. O Grande Deserto? Ficava logo ao sul da cidade de Kozagi. Nos jogos Pokémon, era uma vasta extensão de terreno arenoso onde os lendários Pokémon paradoxais, Great-Tuz e Iron-Treais, vagavam livremente após escapar das profundezas da Área Zero. Rei Alado, entendido. Te encontro na cidade de Cascarrafa. Com os planos definidos, Naoki desconectou-se e começou a se preparar para a expedição. O deserto era um lugar imprevisível, e embora Highforte tivesse garantido que cuidaria da maior parte dos preparativos, Naoki decidiu reunir suprimentos adicionais. Por precaução,
Comprou óculos de proteção contra poeira para tempestades de areia, um amplo suprimento de água e comida, uma bússola e roupas quentes para enfrentar as noites congelantes do deserto. Naoki também selecionou cuidadosamente seus Pokémon para a jornada. Além de Koraidon, ele decidiu trazer Slugma para se aquecer, Gogoat e um Psyduck. Caso sua bagagem seja perdida devido a uma tempestade de areia ou algo assim, eles também podem usar Slugma para se aquecer, beber leite Gogoat para restaurar suas forças e deixar Psyduck usar uma pistola de água para repor água. Depois que todos os preparativos foram concluídos, o prazo combinado chegou. Em 25 de julho do ano 199 do calendário da Aliança, Naoki terminou de preparar seu rancho antes de partir. Ele montou em Koraidon e seguiu para a cidade de Cascarrafa, conhecida por seus canais cintilantes e pelo apelido de Cidade das Águas. Ao chegar, Naoki avistou Highforte esperando no último andar de uma torre perto da fonte central da cidade. Ela se manteve firme, observando o deserto infinito com um telescópio. A extensão dourada de areia se estendia até onde a vista alcançava, brilhando sob o sol escaldante. Highforte vestia um traje de expedição marrom e amarelo, robusto, completo com óculos de proteção contra poeira e botas resistentes. Sua postura confiante e equipamento preparado lhe davam um ar de profissionalismo experiente. Quando Naoki e Koraidon se aproximaram, Highforte abaixou o telescópio e sorriu. Você conseguiu, disse ela calorosamente. Está pronto? Estamos saindo agora? Perguntou Naoki observando o deserto à frente. Highforte assentiu, mas examinou a vestimenta casual de Naoki. Sem dizer uma palavra, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um traje de expedição combinando. Vista isto primeiro, instruiu. O deserto não perdoa, nem mesmo viajantes experientes. Naoki pegou discretamente o traje de expedição de Highforte e foi até o vestiário próximo. Ao sair, completamente vestido com a roupa rústica, notou Highforte encarando Koraidon com olhos arregalados e atonitos. O rei alado do passado. Nunca imaginei que veria um Pokémon assim em toda a minha vida. Maravilhou-se Highforte. Naoki riu baixinho. Quem sabe? Talvez você veja Pokémon ainda mais antigos no futuro. Ele estava pensando na inevitável brecha na Área Zero, quando Pokémon paradoxais de tempos antigos e futuristas invadiriam Paldea. Mas Highforte inclinou a cabeça, confusa. O que você quer dizer? Ela perguntou. Ah, nada, respondeu Naoki, despreocupado. Eu só estava pensando, se Koraidon pôde aparecer em Paldea, talvez outros como ele também apareçam. Highforte refletiu por um momento antes de assentir. Talvez você tenha razão. Ela não se demorou no assunto, porém, sua mente já estava fixada no verdadeiro objetivo à sua frente. Se conseguissem descobrir a cidade real perdida do antigo Império Paldiano, soterrada sob o grande deserto, ela também poderia encontrar pistas cruciais sobre os 4 tesouros da ruína. Essas descobertas a deixariam mais perto de determinar a localização dos selos, e talvez de obtê-los ela mesma. Vamos embora, declarou Highforte. Para espanto de Naoki, Highforte caminhou até um beco próximo e dirigiu um enorme veículo off-road preto que lembrava um Taurus com sua estrutura robusta e chifres pintados na frente. O queixo de Naoki quase caiu. Isso não é um pouco exagerado? Highforte sorriu e deu um tapinha no assento atrás dela. Subam, vocês dois. Naoki hesitou, mas subiu a bordo com Koraidon, que se empoleirou cuidadosamente atrás dele com a cauda bem presa. O veículo roncou quando Highforte pisou fundo no acelerador, e eles saíram em disparada da cidade de Cascarrafa, levantando nuvens de poeira ao deixarem a estrada asfaltada para trás. A verdadeira aventura começou quando eles entraram no deserto. O veículo off-road rugiu pelas dunas de areia, seus pneus enormes abrindo trilhas profundas na areia dourada. Cada curva e aceleração lançava uma nova cascata de areia atrás deles. Isso é muito rápido, gritou Naoki, agarrando-se às laterais do veículo com todas as forças. Ele tinha certeza de que tudo iria tombar a qualquer segundo. Highforte olhou para ele com um sorriso irônico. Relaxa, confia na minha direção. A atenção de Naoki foi atraída para o horizonte, onde ele viu uma pluma de areia amarela ondulando ao longe. Algo se movia rapidamente, algo grande. Ele rapidamente pegou o telescópio de Highforte para ver melhor e foi recebido pela visão de uma manada de tauros selvagens. Não eram quaisquer tauros, eram da feroz raça paldiana, com seus pelos negros brilhando sob o sol e seus olhos aguçados cheios de fúria. É tauros. Uma manada inteira deles, exclamou Naoki com a voz cheia de tensão. Os tauros avançaram pelo deserto com uma velocidade incrível, seus cascos levantando areia em todas as direções. Era evidente que eles haviam confundido o veículo off-road barulhento com uma ameaça ao seu território, e estavam determinados a expulsá-lo ou capotá-lo completamente. Eles estão se aproximando de nós. Naoki gritou, olhando nervosamente para Koraidon, que rosnou em antecipação à luta. Highforte olhou para Taurus que avançava pelo retrovisor, os lábios se curvando num sorriso animado. Coloque os óculos, instruiu. Naoki se atrapalhou para prender seus óculos de proteção contra a poeira, rapidamente ajudando Koraidon a ajustar os seus. Sem hesitar, Highforte agarrou o guidão com força e pisou fundo no acelerador. O motor rugiu como uma fera solta, e o veículo disparou para frente, seus pneus enormes girando mais rápido enquanto ele avançava pela areia. A súbita explosão de velocidade criou uma distância cada vez maior entre eles e a manada de Taurus. Capítulo 390, Sob o deserto, desenterrando uma cidade antiga e fósseis misteriosos. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando tons de laranja e vermelho sobre o deserto, Highforte dirigiu o veículo off-road firmemente para frente, com um rastro de poeira subindo atrás dele se misturando ao ar nebuloso. O vento seco e quente carregava areia amarela em suas rajadas, soprando contra eles implacavelmente. Embora a noite já tivesse caído, o calor persistia, recusando-se a se dissipar completamente, deixando o ar quente e pesado.
Quase 10 horas se passaram desde que entraram no deserto. Com exceção de uma breve parada para comer, a maior parte do dia foi passada atravessando a vasta extensão de areia. Ao longo da jornada, Naoki viu um lado do mundo que era completamente estranho para ele, um forte contraste com o terreno familiar ao qual estava acostumado. O sol vermelho intenso pintava o deserto em tons surreais e sobrenaturais. Os Pokémon que habitavam o deserto eram uma prova de seu ambiente hostil. Predominantemente, os tipos terrestres vagavam pelo terreno, sem nenhum sinal dos tipos pássaro ou planta que se esperaria em outros lugares. As famílias Donphan vagavam sem rumo, com seus jovens Famp brincando travessamente ao redor das pernas dos pais. Manadas de hipopotas descansavam em grupos, enterrando-se na areia para se preparar para a noite fria do deserto. Golurcos gigantescos permaneciam solenemente à distância, com suas formas enormes dispostas em um círculo natural. As silhuetas poderiam facilmente ser confundidas com ruínas antigas se não se olhasse com atenção. É incrível, murmurou Naoki, observando o vibrante e estranho ecossistema do deserto. Highforth, concentrado na estrada à frente, assentiu. É mesmo. Lembro-me de ter sentido a mesma coisa na primeira vez que me aventurei aqui. A natureza é vasta, e sua escala é humilhante. Ela fez uma pausa, com a expressão um pouco sombria ao se lembrar de uma experiência passada. Uma vez, presenciei uma tempestade de areia aqui. Surgiu do nada, conectando a terra aos céus. O deserto estava vivo, rugindo em sua fúria. Falta muito? Perguntou Naoki, tirando o ar de seu devaneio. Highforth olhou para o radar montado no painel. Estamos perto, uns 5 minutos. Fiel à sua palavra, 5 minutos depois, o veículo parou atrás de uma imponente duna de areia. Highforth saltou do veículo com facilidade, pegando um equipamento compacto, mas de aparência profissional, de sua bolsa. Curioso, Naoki a seguiu e espiou por cima do seu ombro. O dispositivo exibia um mapa de radar, com um sinal piscante fraco indicando que estava rastreando a área. É isto que você usa para saquear tumbas? Naoki perguntou num tom meio provocador. É arqueologia, corrigiu Highforth bruscamente, lançando-lhe um olhar furioso. Certo. Arqueologia, murmurou Naoki, embora sua expressão dissesse o contrário. O radar emitiu um bip fraco, sinalizando que havia encontrado algo. Um pequeno ponto vermelho pulsava constantemente na tela. Consegui! Highforth exclamou com a voz cheia de entusiasmo. Sem hesitar, ela puxou uma pokebola do cinto. Um clarão de luz branca revelou seu Zoroark, cuja estrutura esguia exalava uma confiança silenciosa. Zoroark, faça um reconhecimento à frente. Highforth instruiu firmemente. O Pokémon Raposa da Ilusão assentiu silenciosamente e disparou, com movimentos fluidos e calculados. Em instantes, desapareceu nas dunas. Highforth virou-se para Naoki. Vamos esperar aqui até Zoroark voltar com seu relatório. Naoki concordou com a cabeça. Aproveitando a oportunidade, começou a preparar o jantar para o grupo. Soltando o Slugma, Naoki colocou uma frigideira sobre o corpo quente do Pokémon. Acrescentou óleo à frigideira e esperou que chiasse antes de quebrar os ovos. Não demorou muito para que o cheiro de ovos e costeletas assando tomasse conta do ar, trazido pela brisa da noite. Até mesmo Koraidon não conseguiu evitar salivar, suas narinas se dilatando levemente enquanto inalava o aroma atraente. Highforth ergueu uma sobrancelha, visivelmente impressionado. Você cozinha surpreendentemente bem. Naoki deu de ombros. Você aprende algumas coisas morando sozinho no rancho. Ele colocou cuidadosamente os ovos fritos e as costeletas entre fatias de pão, criando sanduíches simples, porém deliciosos. Naoki distribuiu os sanduíches entre o grupo, garantindo que os Pokémon fossem alimentados primeiro. Koraidon agarrou sua porção avidamente, devorando-a com gosto. A maneira como comeu, completamente absorto na refeição, foi quase cômica, arrancando uma risadinha de Highforth. Ela mesma deu uma mordida, arregalando os olhos de surpresa. Nada mal. Eu sabia que tinha feito a escolha certa ao te trazer. Naoki revirou os olhos. Não estou aqui para ser seu chefe particular. Highforth riu, claramente gostando de provocá-lo. Relaxa, vou precisar de você e do Koraidon para o trabalho de verdade em breve. Enquanto eles brincavam, Zoroark reapareceu, sua silhueta iluminada pela luz bruxuleante da fogueira. Highforth entregou-lhe um sanduíche antes de perguntar. O que você encontrou? Zoroark assentiu bruscamente, sinalizando seu sucesso. Highforth não conseguiu conter a excitação. Um sorriso confiante se espalhou por seu rosto. Excelente! Partimos assim que todos terminarem de comer. Naoki olhou para o céu escuro e não conseguiu evitar dizer. Está ficando bem tarde. Highforth ignorou a preocupação com um brilho nos olhos. Sem problemas. Meu Grumpig conhece Flash. Ele pode iluminar qualquer ambiente escuro. Além disso, você não acha que explorar ruínas à noite aumenta a aventura? Naoki hesitou, mas finalmente deu de ombros. Tudo bem, você decide. Afinal, ele não era o líder da expedição, apenas um mercenário cujo principal objetivo era recuperar as moedas escondidas nas ruínas. Todo o resto poderia ser deixado ao entusiasmo e à perícia de Highforth. Quando terminaram a refeição, o deserto estava completamente escuro. O calor anti-sufocante deu lugar a um frio intenso com a queda acentuada da temperatura. Naoki e Highforth vestiram roupas mais quentes, preparando-se para a noite fria que os esperava. Naoki, sempre preocupado com o conforto de Koraidon, trouxe consigo um colete quentinho feito sob medida. Era uma peça cuidadosamente confeccionada por ele mesmo, cortando os punhos e removendo botões desnecessários para garantir que se ajustasse perfeitamente a Koraidon. Enquanto prendia o colete ao redor do Pokémon, Koraidon soltou um grunhido de apreciação, claramente apreciando o calor. Enquanto isso, Highforth soltou seu Grumpig da Pokébola. O robusto Pokémon permaneceu de pé, com sua pérola brilhando fracamente antes mesmo de Highforth dar o comando. Grumpig, use Flash. Uma explosão de luz ofuscante iluminou os arredores, projetando sombras nítidas na areia do deserto. O brilho era quase ofuscante, semelhante ao facho de um holofote de alta potência. Highforth bateu palmas de satisfação.
Perfeito. Agora podemos partir sem problemas. Naoki suspirou interiormente, contendo a vontade de comentar. Embora Highforth exalasse uma aura de refinamento, ela era uma força a ser reconhecida, teimosa, destemida e notavelmente resiliente. Sua reputação de estudiosa não fazia justiça à sua tenacidade bruta. Era alguém que um dia mergulhara fundo em ruínas submersas com um único suspiro. Ela não era de se esquivar do perigo. Com Zoroark na liderança, Grumpig iluminando o caminho e Highforth caminhando rapidamente à frente, Naoki seguiu ao lado de Koraidon, seguindo atrás. Por cerca de 15 minutos, eles caminharam penosamente pela areia, o som de seus passos sendo o único som em meio à quietude do deserto. De repente, Zoroark parou. Naoki olhou ao redor. A área parecia completamente árida, nada além de dunas infinitas se estendendo em todas as direções. Highforth olhou a paisagem com os olhos semicerrados, perplexo. Isso não faz sentido. Onde fica a entrada para as ruínas? O olhar de Zoroark se voltou para uma depressão oca na areia, e seus olhos aguçados captaram algo sutil. Highforth seguiu sua linha de visão, aproximando-se para examinar a área. Sua expressão se iluminou ao perceber. É areia movediça. Será que a entrada está escondida embaixo? Zoroark assentiu em confirmação. O rosto de Highforth se abriu num sorriso largo, sua excitação transbordando. Incrível! Pessoal, coloquem seus óculos e máscaras contra a poeira, vamos descer. Os olhos de Naoki se arregalaram. Highforth estava mesmo planejando pular na areia movediça? Será que isso realmente levaria às ruínas subterrâneas que ela tanto queria encontrar? E se sim, não seria incrivelmente perigoso? Highforth dispensou a preocupação de Naoki com um sorriso enquanto ajustava seu equipamento. Não se preocupe. Meu Zoroark e meu Grumpig ficarão bem com suas pokebolas por enquanto. Eu vou na frente e vocês dois logo atrás. Sem hesitar, Highforth saltou direto para a areia movediça. Naoki assistiu horrorizada enquanto sua figura era engolida, devorada inteiramente pelas areias movediças. Era como ver alguém desaparecer nas mandíbulas de um monstro do deserto. Ela, se foi? Murmurou Naoki com os olhos arregalados. Sua mente a mil, será que Highforth realmente sobreviveu àquilo? Afinal, nos jogos Pokémon, nunca houve menção de Highforth explorando lugares tão perigosos. O envolvimento dele a teria levado a correr um risco perigoso? Quando o pânico estava prestes a dominá-lo, um grito fraco e abafado surgiu do subsolo. Naoki se esforçou para ouvir. Ei, está tudo bem. Desça já, ecoou a voz de Highforth lá de baixo. O alívio tomou conta de Naoki. Ela estava viva. A hesitação se dissipou. Ele rapidamente ajustou a máscara improvisada de Koraidon para cobrir sua boca e nariz antes de respirar fundo. Juntos, eles pularam na areia movediça. A sensação era desorientadora. A areia movediça os puxava para baixo em um movimento espiral, e em pouco tempo a gravidade assumiu o controle. Naoki sentiu-se sem peso por um breve momento antes que ele e Koraidon pousassem suavemente em um monte de areia. Tossindo, Naoki se levantou com dificuldade. Sua boca estava cheia de areia granulosa, e ele imediatamente começou a cuspi-la. Sob o brilho do flash de Grumpig, Highforth estava perto de Zoroark e Grumpig, com um sorriso irônico no rosto. A primeira vez é sempre difícil, ela provocou. Você vai se acostumar. Naoki franziu a testa, ainda cuspindo areia. Esta é a primeira e última vez. Assim que eu tiver coletado todas as moedas que preciso, acabo com essa história de caça ao tesouro. A expressão de Highforth tornou-se brincalhona quando ela o encarou. Sério? Sim, é sério, respondeu Naoki, tirando a areia das escamas de Koraidon. Highforth inclinou-se ligeiramente, com o tom transbordando de curiosidade. Mesmo que isso signifique descobrir tesouros inestimáveis, ouro, prata, relíquias de valor incalculável, eu não preciso dessas coisas. São inúteis para mim, disse Naoki secamente, pensando nos Pokémon em seu rancho. Mesmo que tivesse dinheiro para comprar mais terras ou casas, ele jamais poderia deixar seus Pokémon para trás para aproveitá-los. Highforth riu baixinho, aparentemente entretida com a própria convicção. Eu entendo, disse ela dando de ombros. Vamos em frente. Sob a areia movediça, havia um mundo completamente diferente. Estruturas antigas enterradas na areia assomavam a luz fraca, suas formas em ruínas sugerindo uma civilização há muito esquecida. Uma torre de vigia em ruínas erguia-se como sentinela entre as dunas, com sua silhueta sinistra e majestosa. Naoki não conseguiu evitar parar para absorver tudo. Isso é incrível. Highforth, no entanto, parecia imperturbável. Ela seguiu em frente, concentrada no caminho à frente. As verdadeiras descobertas estão mais fundo. Continue. A passagem se estreitou e o grupo se moveu em fila indiana, com o flash de Grumpig iluminando o caminho. O ar ficou visivelmente mais rarefeito e a respiração de Naoki ficou mais superficial. Eles deviam ter descido a uma profundidade considerável. Finalmente, o túnel se alargou e se transformou em uma caverna enorme e escura que se estendia muito além do alcance da luz de Grumpig. Naoki parou de repente, olhando para o vazio. Que lugar é esse? Os olhos de Highforth brilharam ao reconhecê-lo. Se não me engano, esta é uma das grandes cavidades subterrâneas formadas há milhões de anos durante grandes mudanças tectônicas. Ela se virou para Naoki, com o tom cada vez mais animado. Li sobre isso na biblioteca da Academia Paldea. Há muito tempo, esta região foi abalada por um terremoto sem precedentes. Estas cavernas se formaram durante esse evento. E se os registros estiverem corretos, deve haver várias dessas cavidades espalhadas por Paldea. Naoki murmurou para si mesmo, um buraco gigante. A expressão de Highforth tornou-se pensativa. Durante o Império Paldiano, houve um Pokémon lendário chamado Ting-Lu. Dizem que ele causou um grande terremoto que levou ao colapso da cidade real. Uma enorme fissura se abriu na terra, e a outrora próspera capital real afundou neste mesmo lugar. Naoki, no entanto, percebeu que seus pensamentos estavam divagando para outra coisa. Poderia ter sido o lendário Regigigas que causou esse antigo evento sísmico?
Ele se lembrou da entrada da Pokédex para Regigigas, que o descrevia como um colosso capaz de puxar continentes inteiros para o lugar, moldando as massas terrestres do mundo como as conhecemos hoje. Mas a cronologia das ações de Regigigas permanecia ambígua, e Naoki não tinha certeza se o terremoto que devastou a região de Paldea estava conectado a esse gigante mítico. Estamos chegando perto, exclamou Highford de repente, sua voz tirando Naoki de seus devaneios. As ruínas devem estar logo abaixo de nós agora. Precisamos encontrar um caminho para baixo. Depois de um momento de contemplação, ela pegou outra Pokébola em seu cinto. Num clarão de luz branca, um Braviári surgiu, abrindo suas poderosas asas. Highford chamou seu Zoroark de volta para a Pokébola e montou em Braviári com facilidade. Eu vou descer primeiro, gritou ela para Naoki. Naoki rapidamente o imitou subindo nas costas de Coraidon. Juntos, os dois desceram para o abismo negro do sistema de cavernas. A descida não foi nada fácil. O terreno da caverna era um labirinto de penhascos recortados, túneis sinuosos e abismos profundos que pareciam se estender infinitamente para baixo. O ar ficava mais frio e pesado a cada momento. Era impossível dizer quanto tempo eles viajaram antes que Coraidon e Braviári finalmente pousassem em um afloramento rochoso no ponto mais baixo da caverna. A luz fraca do flash de Grumpig não era mais suficiente para iluminar os arredores. Sombras se estendiam muito além do alcance de seu brilho, deixando grande parte da vasta caverna envolta em escuridão. Enquanto Naoki se perguntava como eles navegariam nessas condições, Highford vasculhou sua mochila e tirou 2 capacetes com óculos de visão noturna acoplados. Aqui, vista isso, disse ela, entregando um para Naoki. Estes óculos vão te ajudar a ver tudo com clareza. Naoki pegou o capacete e o colocou. No momento em que a visão noturna foi ativada, o mundo ao seu redor se transformou. As sombras antes indistintas deram lugar a uma visão clara e sinistra, em tons de verde, dos arredores. Eles estavam no topo de um penhasco com vista para uma vasta extensão. Em sua base, aninhadas na escuridão, jaziam as ruínas de uma antiga cidade real. Mesmo em seu estado de ruína, a cidade era inspiradora. Torres quebradas e muralhas em ruínas permaneciam como testemunhas silenciosas da passagem do tempo, sua grandiosidade agora erodida por incontáveis séculos. Os restos da cidade se estendiam caverna dentro, uma lembrança assombrosa de sua antiga majestade. Lá está. A voz de Highford tremia de excitação. Seus olhos brilhavam enquanto ela contemplava as ruínas. A cidade real perdida do Império Paldiano. Nós a encontramos. Sem esperar por Naoki, ela incitou Braviári a avançar, voando em direção às ruínas. Naoki suspirou e incitou Coraidon a segui-lo, embora sua empolgação não correspondesse à de Highford. Embora as ruínas fossem inegavelmente fascinantes, o verdadeiro foco de Naoki estava em outro lugar, especificamente no próprio terreno. A enorme cavidade ao redor das ruínas estava repleta de evidências de antigas convulsões geológicas. Rachaduras e seções desabadas sugeriam que a caverna havia sofrido múltiplos colapsos ao longo dos milênios. A água da chuva e as águas subterrâneas erodiram gradualmente o solo e as rochas da área, causando colapsos repetidos ao longo do tempo. Enquanto Naoki examinava o terreno, sua atenção foi atraída para um aglomerado de pedras de formatos estranhos espalhadas pelo chão. Curioso, ele fez com que Coraidon parasse. O Pokémon pousou, permitindo que Naoki desmontasse e examinasse as pedras mais de perto. Ao limpar a sujeira e a poeira que cobriam a primeira pedra, Naoki fez uma descoberta surpreendente. Isto é, um fóssil. Ele exclamou surpreso. E não apenas uma. Espalhadas ao redor dele, havia várias outras pedras de natureza semelhante. No entanto, enquanto Naoki as inspecionava, notou rapidamente uma diferença fundamental. Muitos dos fósseis estavam incompletos. Alguns estavam completamente partidos ao meio, enquanto outros não passavam de fragmentos irregulares. O que o intrigava ainda mais era a aparência peculiar. Essas pedras não se assemelhavam aos fósseis de nenhum Pokémon que ele reconhecesse. Nem o formato espiral de um fóssil de Omanite nem a estrutura elegante de um fóssil de Aerodactyl combinavam com as formas à sua frente. Será que isso pode ter vindo de um Pokémon? Naoki se perguntou em voz alta. Mas sua aparência cristalina, semelhante a uma gema, suscitou dúvidas. Ele ponderou a possibilidade de que não fossem fósseis, mas sim restos de pedras preciosas desenterradas das ruínas da antiga cidade real. Será que as pedras preciosas podem se fossilizar com o tempo? Ele refletiu, estudando a superfície brilhante de uma das pedras. Coraidon, parado ali perto, parecia igualmente perplexo, inclinando a cabeça curiosamente enquanto cheirava as pedras estranhas. Enquanto a mente de Naoki disparava com teorias, um grito quebrou sua concentração. Naoki! Highford chamou à frente, sua voz ecoando levemente no espaço cavernoso. Já vou, respondeu Naoki. Ele rapidamente guardou o fóssil mais intacto, deixando os fragmentados para trás. Montou em Coraidon, que saltou suavemente no ar e acelerou para alcançar Highford. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.